Ô, Silvio, tem uma senhora aí, tem um pessoal de uma caravana, eles queriam tirar uma foto com você. Ô, mas agora não. Fala que eu tô no banheiro. Eu falei, pô, Silvio, é uma foto, o que que custa, pô? Ô, Pardini, puta que eu pariu, fala que eu tô cagando. Assim mesmo, mas que caralho, porra, fala que eu tô cagando, entendeu? Ele fez uma prova de casais num show, que o casal que fosse melhor ia ganhar a cueca do Cazuza autografado. O Cazuza tinha acabado de partir. Que era uma cueca do Ivan lá, suja e tudo, e assinada. Nem lavaram, né? Não, assinada. E a pessoa levou com o maior carinho, cara. Antes de entrar pro meio, você era metalúrgico, é isso? Bicho, fui metalúrgico, 6 anos. E curioso que tem todos os dedos da mão, né? Olha, se eu tirar... Eu não perdi esse, Você senão eu tirar tava em esse, Brasília, na verdade, né? Tava em Brasília, companheiro. Aí o Carlos Alberto entrou, né? Ô, boa noite, auditório! Aí as tias levantaram e começaram, parabéns pra você, né? Aí, pô, peraí, mas não é meu aniversário. Aí, quem que falou? As tias assim, é o Silvio, achando que ele ia descer, é o Silvio. Aí o Carlos Alberto ficou parado e falou, Pardini chegou? Puta. Olá, humano, bem-vindo a mais um episódio de Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. Como sempre, como de praxe, eu peço pra você fazer agora, se inscrever aqui no canal, por favor, ative o sininho, se torne membro e curta, comente durante o nosso papo aqui, que a sua opinião é muito importante pra gente. E hoje, aqui no Nisológico, a fera do dia... Oscar Pardini. Fera é você. Ah, obrigado. Você tá bem? Tudo bom? Bacana? Tudo bom, cara. Prazer te conhecer pessoalmente. Pô, a recíproca é totalmente verdadeira. Eu sou seu fã há muito tempo, né? Você trabalha com dublagens também, não é? Sim, sim. Então, o Enio do Café com Bobagem também trabalha Enio com dublagem. Vivona. Isso. Ah, vive falando de você, né, Já cara? teve aqui. Já teve aqui. O Vivona vive falando de mim. Aí, tá aí. Mas muito legal, cara. Parabéns aqui, suas instalações, tudo. E desde já, muito obrigado pelo convite, cara. Imagina, cara. Um prazer. Pedi só pra você chegar o microfone um pouquinho mais perto. Tá bom. Aqui, ó. Cara, pô, sou fã do Café com Bobagem há algum tempo já, né? Pô. Vocês começaram aqui em 89? A gente começou em 1989. Foi antes do Pânico? Foi antes do Pânico. Que é mais ou menos a mesma pegada, né? O café era mais... A gente, quando começou, Niso, era bem mais atrevido, entendeu? A gente aprontava muito. Eu vou te contar algumas histórias aqui que ninguém do Pânico Por favor. se atreveria a fazer na PAN. Mas nós fizemos na PAN, fizemos na Band, fizemos na Nova, fizemos onde a gente passou... Porque o Café com Bobagem que caracteriza, acho que... É muito legal, não enjoa, porque a gente está sempre aprontando entre nós. E nessa coisa de um brincar com o outro, vão surgindo ideias, como já foram surgindo muitas ideias, que evidentemente muitas foram para o saco de lixo, mas outras foram vitoriosas, né? É como tudo que a gente faz com uma quantidade grande, né? Sim, uma parte você tem que Uma descartar, né? Não dá. Muita coisa não funciona, né? Nós trabalhávamos na PAN, eu e o Zé Américo, não era o Café com Bobagem, era a equipe de humor da PAN. Trabalhava eu, o Zé Américo, Rosana Herman, o saudoso Carlos Roberto Escova. Carlos Alberto Escova fez a escolinha, o Escova. Sim, Fez a escolinha. Chegou a fazer a escolinha. Ele fazia também junto com o Tata Alexandre e o Faustão Na Band, que era o Perdido da Noite, né? Quando o Faustão era bom, né? Exatamente. O Tatá tá aí, você está com problema. Mas o Escova, lamentavelmente, já se foi. Aham. E naquela época, assim, acontece que a gente estava na PAN, estava fazendo muito sucesso. A gente fazia uma programação de humor na rádio, que foi uma coisa, assim, bem ousada por parte do Tutinha, não nosso, porque ele que nos levou lá. Ele já fazia o Djalma Jorge, que, puta, um programa que marcou muito aí a galera dos anos 80, 90. E aí ele levou a gente para fazer um monte de coisas lá, nonsense e tal. Comecei a criar um monte de coisas e era uma época, Niso, que interessante, que você não tinha internet, você não tinha celular, não existia rede de rádio via satélite, né? Tudo era local, né? Tudo era local cara, bombou tanto em São Paulo que as rádios do interior de São Paulo, de outras grandes capitais do Brasil, 2 emissoras de Portugal, 2 dos Estados Unidos que ficavam na região mais central de Miami ali, vinham comprar as coisas da PAN para levar, não existia o rádio satélite. Então, só que assim... Comprava a fita, né? Isso, cara. Era a fita gravada. Fita de rolo na época, Uhum. né? Ou depois vieram as cassetes ferro e cromo, né? E depois vieram os MDs. Mas essa primeira época totalmente nas fitas. E aí, cara, a gente tava lá e
tava naquele ímpeto, aquela emoção, aquele tesão de estar fazendo as coisas, puta sucesso. Mas, porra, a Jovem Pan, por outro lado, é uma empresa séria. Então a gente queria fazer muitas coisas que hoje eu entendo que na época a gente ficava puto. Pô, não pode fazer, estamos perdendo a ideia. Mas, pô, era uma empresa séria e algumas coisas a gente avançava muito no sinal. Aí o que acontece é que em 1989, o João Carlos Ribeiro, o Joca, que foi locutor da PAN, estava como coordenador da Band FM. E tinha já a Hora do Ronco que ele fazia com o Pedro Luiz Ronco. E aí pintou um horário, era o único horário que pintou, e ele falou, meu, tem um horário para vocês fazerem ao vivo, se vocês quiserem, mas acho que vocês não vão querer, né? Porque é 6 da manhã ao vivo. Vai ter que estar na rádio 5h15, 5h30, bicho. A gente era tudo moleque, solteiro, morando com os pais, pau batendo no teto de tesão de fazer as coisas, e fomos. E aí por isso que ficou esse nome, Café com Bobagem. Por causa da hora, né? É, da hora, meu, e a gente acelerava muito mesmo, entendeu? Então, bicho, a gente falava palavrão achando que não estava no ar e estava no ar. De vez em quando a gente estava fazendo umas sacanagens lá, ó, travava a mesa, que não era toda digital que nem hoje, era mesa mecanizada, na chavinha, né? E dentro da Bandeirantes foi uma coisa muito legal que a gente fez, porque a gente aprontava com a casa, né? Assim, a gente, no bom sentido, nunca prejudicamos a Band. Mas vou dar um exemplo para você aqui. Voz do Brasil. Não sei como é que funciona hoje, mas nos anos 80 e 90, você não podia invadir o sinal da Rádio Brás. Quer dizer, começou a Voz do Brasil, tinha sempre uma rádio em São Paulo que disparava para todas as outras. E esse ciclo das rádios de disparo, elas iam se revezando. Mas, enfim, se você fosse da rádio que dispara, ou se você fosse da rádio que recebe a distribuição do sinal, você não podia invadir o horário das 7 horas. Aí o que a gente fazia, bicho? A gente gravou a abertura da Voz do Brasil num cartucho. Isso, o Guarani. E gravamos a locução do cara, em Brasília, 19 horas, né? Aí o que a gente fez? A gente segurava, quando estava atrasado, o Zé Américo entrava mixando, entregava, porque a gente tem o retorno na mesa, que chama o talkback, a gente fica recebendo o sinal de Brasília. E não tem como atrasar, porque fica lá em Brasília, 18 horas, 48 minutos. Em Brasília, 18 horas, 55 minutos. Você está sabendo que você está na regressiva, não tem como atrasar. Mas a gente deixava baixa aquilo lá, porque estava embalado na bagunça, muita gente ligando, muita gente chegando na rádio com as brincadeiras. E estourava, bicho. Então ia para 7-1, 7-2, 7-3, né? Aí um dia, cara, o Zé meteu o Guarani, era 7-5. Aí passou... Primeiro veio o Benê Alves, que era da Som Livre. No dia seguinte, o Benê Alves falou assim... Ele tem a língua meio presa, fala... Porra, bicho, como é que vocês fazem aqui? Porra, vocês ficaram... A Kátia, que era uma cantora... Vocês ficaram com a Kátia até 7-5. Kátia Cega? É. E ela estava na parceria lá com o Roberto Carlos, tal, na época. Vocês ficaram com a Kátia até 7h05. Aí eu falei, mas o que tem, Benê? O que tem que vocês entregaram para a Voz do Brasil e dando 19 horas? Aí eu falei, não sei, eu acho que geraram um sinal errado, qualquer coisa, né? E assim a gente ia fazendo. Aí um dia veio o engenheiro Augusto, que era o chefe, que montou toda essa estrutura de transmissão que a Band tem hoje de rádio e TV. E ele não se conformava, ele falou, o que está acontecendo aqui? Aí o Zé Américo falava assim, eu não sei, senhor Augusto, eu acho que está chegando, estamos com delay. Aí ele falou, o dia que o Zé falou isso, como é que nós estamos com delay se ontem era nós que estávamos gerando o sinal? A gente não estava recebendo. Aí o Zé falou, não, então veio com delay de Brasília, porque a gente está acompanhando na mesa. A partir desse dia, claro que a gente não fez mais, não. Caiu a casa, né? Caiu a casa, né, bicho? Aí teve uma outra que foi muito legal também, que a gente pegava 2 HTs, você que tá aí assistindo a gente, se você não souber o que é o HT, é o walk-talk, né? Que a gente fala. É aqueles radinhos transmissores que a polícia usa. Todo mundo usa. E aí a gente gravava as conversas do cara, entendeu? Vou lá, tá na linha? Tô, cargueiro. Tá, não sei o quê, tá. Alô, Macanudo, alô. Isso. Alô, Pato Branco falando, Pato Branco. Isso, pato branco, pato de borracha, pato rouco. Era as coisas da época. E aí, a gente punha num cartucho e soltava em cima da música e ficava quietinho, entendeu? Então os ouvintes começavam a ligar, os caras estão interferindo em vocês, estão falando em cima de vocês.
É isso mesmo. Os caras estão interferindo, não sei o quê, tal. E aí a gente, a hora que acabava a música, falou, nós estamos recebendo uma denúncia aqui, estão falando em cima da gente, que a gente queria pedir, por favor, para parar com isso, não sei o quê. Mas se você estiver ouvindo aí, fala pra gente onde você tá ouvindo, pra gente saber onde os caras estão. Tá ouvindo? A gente transmitia, ia pra todo lugar, né? Aham. Então os caras falaram, eu tô aqui em Pirituba, eles devem... Tá local pra mim aqui, eles devem estar aqui na região. O outro falava lá do inferno, eu tô aqui em Itaquá. Não, eles estão aqui na região de Itaquá, porque aqui também tá local. E a gente fazia isso direto. Aí no terceiro dia, esse engenheiro Augusto entrou lá, entendeu? Nós pusemos logo no começo do programa, o engenheiro entrou e falou assim, olha, não fala nada hoje, não chama atenção, porque nós avisamos, era a Dentel na época, não era a Anatel. A gente avisou a Dentel, né? E os caras estão triangulando, viu? Parece que é aí da parte da Brasilândia. Mas vai dando linha. E aí a gente pegou e começou a falar, e a gente não punha mais, né? Claro, entendeu? Vocês iam até o limite, né? E, bicho, aí teve uma vez assim que o Zé Américo tava brincando na chave. Pô, vamos lembrar aqui que você não podia falar palavrão no rádio, né? Vamos lembrar que era uma época muito mais vigiada. E, Sim, sim. Bandeirantes era... Até hoje é um ícone do jornalismo em São Paulo, como é a PAN, a CBN. Aí o Zé Américo mandou na chavinha alô, censura federal, picotando, né, a chavinha. Uhum. Alô, censura federal. E a hora que ele falou, alô, censura federal, pega no meu pau, não cortou, cara. Saiu o pega no meu pau. O que você acha? É bacana, hein? Você acha que o Pânico já fez alguma coisa disso aí? Você acha que se existisse censura, o Pânico ia falar censura federal, pega no meu pau? Mas a gente achou que não estava no ar também. A gente não ia fazer. Acabou o programa, o Joca chamou a gente lá na sala dele. Aí a Cleide, a secretária, falou, o senhor Joca tá fervendo o radiador, hein? Não sei o que foi que vocês fizeram. Aí o Ivan, o cínico que trabalha com a gente, nada, como assim? Não tô entendendo, não estamos entendendo. Aí o Joca, entramos na sala do Joca, o cara não tava vermelho, bicho, ele tava cor de framboesa. E aí ele falou assim, pô, o que vocês fizeram, cara? Ele falou, o seu João Saad, que era vivo do seu João Jorge Saad, era o dono. Ele falou, seu João Saad, meu, pô, avisaram eles que vocês mandaram a censura federal pegar no pau. Aí o Ivan, não, mas como assim? O Zé começou a falar, mas cortou. Aí o Joca falou, cortou sim. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. E tinha um deck, cassete, ele já tinha mandado, porque você tinha a fita da censura, você copiava, né? Você tinha que deixar naquela época 48 horas as fitas que gravavam o dia inteiro em baixa rotação à disposição de qualquer problema. Ele já tinha ligado na central técnica, já tinha pedido para passar na cassete, porque ele não acreditou, né? Começou todo mundo ligar pro coordenador, como assim? Os caras mandaram censura federal pegar no pau. E aí a gente chegou, ficou com aquela cara de cu, né, velho? Porque o que ele pôs lá, alô, censura federal, pega no meu pau, Zé, falando e a gente rindo atrás. Ficou indefensável, né? Você não tinha o que... 3 dias de suspensão. Essa foi uma delas, né? Pô, mas tranquilo a pena, né? Foi tranquila, não foi? Porra! Então, porque a gente... Era muito sucesso na época, né? Isso era caso de demissão, né? Assim, era, porra. Né? Aí, por causa disso, acho que umas 2 semanas depois, tinha um programa na Rádio Bandeirantes AM chamado Falando Francamente, que era com Samir Achoa, que era um deputado muito famoso aqui, e com a Consuelo Leandro, com a atriz. Grande comediante, Consuelo Leandro. Consuelo. E era um programa contestador, entendeu? Era tipo, porra, ia pro pau mesmo com as coisas, contestava a lei, contestava... Programa sério, não programa... Sério, jornalístico sério, né? E aí eu fiz uma brincadeira no Café com Bobagem, imitando o Samir Achoa e o Lula. Não me lembro como é que era a piada da época, né? Mas era o Samir Achoa dando bronca e o Lula teria ligado pro programa e tal. Dá uma palhinha aí, só pra gente entender os personagens. Olha, eu queria dizer para vocês que esse negócio da República, de chamar todo mundo de burro, isso daí tem que acabar. Olha, companheiro, eu estou entrando aqui no ar. Eu quero que se diga, nunca antes na história desse país, algum outro... Ele não era presidente, ele falou assim, algum outro candidato teve os projetos que eu tive, como, por exemplo, quebrar toda a pista de Guarulhos e botar os aviões daqueles tipo Harrier, daqueles inglês, para fazer a decolagem vertical. Só falta a gente projetar a pista em pé. Então era assim, umas bobagens desse tipo assim. E aí, quando acabou o programa, a Cleide, secretária do Joca, de novo veio. A gente estava indo embora, ela falou, Pardini, você fica. Fica que é para você subir lá no 4º andar. Eu falei, puta, pensei comigo de novo, né, cara? Mais 3 dias aí de... Puta que pariu. Era na semana seguinte já. Aí, bicho...
eu ando sempre assim, eu gosto de andar despojado, camiseta, calça jeans, mas aquela época era pior ainda, era um bamba velho, era uma... Bicho, Bamba. aí, bamba. A hora que ela falou quarto andar, é a presidência. Sim. Aí eu subi lá em cima é bom, né, gente? Ótimo, é. Puta. Aí eu cheguei lá no quarto andar, tinha a Carmen, a secretária da presidência, estava tendo reunião. Tava todo mundo lá dentro. Então tava o seu João, o Johnny, que hoje comanda a rede, o Ricardo Saad, Samir Hazuki, que não está mais, Geraldo Tassinari, que não está mais, e um que está... Salomão Esper, ele está vivo ainda. Eu subi, a Carmen falou, não, eles estão em reunião aí, querem falar com você, você aguarda. E eu fiquei aguardando aquela puta eternidade, né, velho? Aguardando muito tempo. E aí ela falou, entra, pode entrar. Aí eu entrei, bati na porta, veio o Ricardo abrir a porta para mim. Imagina assim uma mesa mais ou menos quase oval, assim, um negócio meio em formato de uma ferradura, né? Sim, e a diretoria toda ali, toda. né? O seu João na cabeceira e o Ricardo e o Johnny estavam ao lado dele, os dois. O Ricardo saiu, veio. Então, quando eu entrei, estava aquela cadeira vazia ao lado do seu João, que era do Ricardo. Aí o Ricardo puxou uma cadeira ali. Para mim, pô... Puta, sabe? Parecia Gestapo, né, velho? Não, e se é pra sentar, vai levar tempo, né? Porra, cara, eu sentei ali, só faltou descer uma luz aqui em cima, assim. E apagar em volta, né? Aí o seu João falou assim pra mim, batendo a canetinha na mesa, falou assim: foi você que contou a piada do Samir Achou e do Lula, menino? Puta, o que eu podia falar? Falei, foi, seu João, fui eu. Aí o Ricardo levantou, não falei, pai? O moleque é fudido, quer ver? Ó, meu pai perdeu, tá todo mundo comentando, conta, era pra isso. Pra contar a porra da piada que 3, 4 diretores ouviram e o Ricardo ouviu. E o seu João achou legal porque tava zoando o Samir Achou e mandou eu subir. Não era uma punição, cara. Porra, você 3 horas de espera naquela sala? Nossa, acho que eu me caguei mais nessa espera que não era nada do que na outra que eu tomei 3 dias, cara. E não tinha o cassete nessa hora? Não tinha o cassete pra mostrar? Ah, não tinha nada. Bom, claro, podia ter a lance da censura, mas o programa terminava às 7 horas, né? Até quem que ia pedir? O Joca não estava. Quem é que ia pedir lá para a Central Técnica copiar uma cassete e tal? E aí, na época, ele pediu para ficar lá, ou faz não sei o que, os personagens do programa lá, que eu nem lembro mais o que era, né? Outra coisa bacana que aconteceu na Bandeirantes, cara. No térreo tinha um banco. Era uma agência do Bradesco. Ah, tá. Hoje lá é um saguão, chama Sala Google. Mas era uma agência do Bradesco. E a gente... Bicho, acabava o programa às 7 horas, um pouco antes das 7 horas, eu liguei lá na telefonia, e era ainda da época da telefonia, galera, dos cabos, tá? Não tinha essa coisa digital. Menininha pra ligar ramal. A telefonista, né? Era telefonista. Ficava... Liguei imitando o gerente do banco, do Bradesco. E falei pra menina, oi, Verinha, é o Agnaldo, tudo bem? Avisa todo mundo que... a gente não vai abrir segunda-feira, que seria o dia de pagamento. Não vai abrir segunda-feira porque a agência vai estar em reforma. Então, quando o pessoal descer aqui, vai estar as persianas abaixadas no vidro, mas eles vão ver que a agência está acesa. O pessoal, por gentileza, forma a fila ali em direção ao estacionamento e depois a gente vai abrir. E já vamos pagar hoje. Bicho, acabou o programa, era 7 horas. A gente tá descendo para ir embora, escutando aquela puta vai. Abre aí, abre. Meu, a fila saía do banco, ela dava a volta no saguão, cara. Ela ia lá para fora, ia embora mesmo a fila, sabe? Não tinha ninguém, né? Puta, e ficaram um mês, né, procurando o que era. A gente só contou depois que saiu também da empresa, né? Mas, tem coisa que você tem que esperar um tempo para contar, né? Mas era engraçado, sabe? Porque era uma outra época, Niso. Então, assim, era uma época que, o Ricardo, o seu Samir Hazuki, tinha visita lá, iam auditores, ou ia gente de outras emissoras da Rede Bandeirantes lá, os jornalistas. Às vezes os caras chamavam a gente na sala deles exatamente para brincar. Falavam, conta o que vocês aprontaram aí. Conta aí, não sei o que lá. Eles falavam que a gente era o talismã deles, entendeu? Mas toda hora a gente tomava um ferro, né? E teve uma vez nós fomos fazer um concurso, o Ney Gonçalves Dias apresentava um programa lá. Ney Gonçalves Dias. Tá vivo, né? Tá vivo. Tá. Ele apresentava, depois que saiu o Flávio Cavalcante, foi na época era a TVS. O SBT, né? Que era a TVS, né? Isso, o SBT que era a TVS. O Flávio Cavalcante foi para lá e o Ney Gonçalves Dias ficou apresentando Boa Noite Brasil. E aí convidaram a gente, porque ele tinha os jurados dele, que era o Ari Toledo, a Nair Belo,
a Elô Pinheiro, era uma galera, e ia ter um concurso em Presidente Prudente, era Garota Pernambucanas. As casas pernambucanas patrocinavam esse torneio. Loja de tecidos, né? Isso. E aí, a Pernambucanas vestia as modelos que iam desfilar e tal. E era um lance assim. E a gente foi para fazer uma brincadeira lá, um show lá. A gente tava sem carro. O Ricardo, muito gentilmente, pegou o pai dele, o carro do seu João. Era um Opala Diplomata, cara. Era carro de presidente, pô. Era carro de presidente. O Diplomata, tudo com vidro filmado, tal, placa recém-colocada, cheirando novinho. Tinha plástico no banco de trás. E o Ricardo deu a chave pra gente e falou, mas todo mundo dirige aí, né? Não, todo mundo dirige. Era só eu, o Zé e o Ivan nessa época. Não tinha o Enio, não tinha o René, não tinha o Robson Bailarino. Vambora, fomos pra Presidente Prudente, não sei o que aconteceu, atrasamos na estrada, aí paramos pra tomar um café. Aí o Ivan falou, deixa que eu levo um pouco. Era carro automático, né? Já era o automático. E é bem diferente, né? Muito diferente, né? Aí o Zé... a gente nunca tinha visto o Ivan dirigir. Aí o Zé falou, mas você sabe dirigir, Ivan? Não, só dá partida aí, porque é automático, o resto deixa comigo. Puta, bicho, a gente tava na estrada, bicho, uma hora lá, e o Zé falou... O Zé que viu que tava acabando o combustível, porque o Ivan não ia ver. Aí o Zé falou, puta, tá acabando. Entra no posto. O posto era aqueles de pedrinha, sabe? De petriscos. Sei. O Ivan entrou, cara, ele tava desesperado, ele entrou e o carro dançou e ele pisou no freio, cara. Porque achava que a embreagem, né? Porque tá acostumado com o pé esquerdo. Exatamente. Você pisar não tem embreagem. Não tem embreagem, ele pisou no freio, involuntariamente, né? Sim. Cara, puta, o Opala virou de lado e foi que nem um barco que vai bater no cais, sabe? Sim. Aquelas pedras voando, cara. Os caras pulando tudo pra trás da bomba. Puta, cara, acho que por meio metro a gente não bateu na bomba. Imagina, cara, se bate. Pô, como é que vai explicar isso aí? Tomou uma fechada na estrada e foi parar dentro do posto, né? Então a gente era moleque, assim, fazia umas loucuras, fazia uns bailes da Bandeirantes. Naquela época, galera, a gente fazia os bailinhos e ia lá contar piada nos bailes. Naquela época tinha essa vibe. E a gente levava os discos dos artistas para dar. Como é que a gente fazia? As gravadoras que davam os discos para a banda sortear no ar, etc., mandavam primeiro as capas dos discos. Depois mandava os LPs, que era vinil na época, né? Então, quando a gente ia no baile, como é que a gente fazia para jogar os discos? A gente jogava a capa, né? E depois a pessoa chegava com a capa e a gente entregava o disco. Aí nós fomos num baile chamado Floresta, e era aqui em Osasco. Todo sexta e sábado tinha, mas lotava até a tampa. Bicho, a gente chegou lá e era um baile de música soul, de música black. Não era o funk de hoje, mas era black music mesmo, sim. James Brown, né? Sim. Essas paradas todas aí. Cara, e a gente fez o show, agradou e tal, mas na hora de jogar os discos, a gente jogou umas capas que não tinha nada nas capas. Algumas eram de samba, que era o público da rádio, entendeu? E as outras eram capas meio em branco, assim, pra rádio colocar o suplemento promo, né? Bicho, e eu sei que os vinil que a gente levou era tudo coisa de rock, de concerto, música clássica. A gente jogou as capas e a última coisa que a gente fazia era jogar as capas. Jogamos as capas e saímos fora, né? A gente tava lá no estacionamento, veio o cara do Floresta desesperado. Meu, pelo amor de Deus, cadê os discos de samba? Os caras vão quebrar tudo. Fui dar os discos pros caras, tinha The Who, Queen, Gênesis. Pelo amor de Deus, me arruma uns discos me arruma um Exalta Samba, me arruma um grupo molejo, malandro. Então, a gente era louco, sabe o que é louco? Sei bem. Cueca do Cazuza. Eu sou um deles. A gente chegou a sortear, fez uma prova de casais num show, que o casal que fosse melhor ia ganhar a cueca do Cazuza autografado. O Cazuza tinha acabado de partir. Que era uma cueca do Ivan lá, suja e tudo, e assinada. Nem lavaram, né? Não, assinada. E a pessoa levou com o maior carinho, cara. Então, bicho, era uma época que... Por isso que a gente ficou muito marcado no rádio, entendeu? Não que hoje a gente seja santo, mas assim, a gente tá do outro lado. A gente tá na idade acima dos caras que eram nossos patrões, né? Você tem uma outra visão de vida. Mas a gente ri das coisas que a gente mesmo aprontava nisso. E rádio é delicioso, né? Pô, rádio é fascinante, né, cara? Porque essa simbiose, essa integração com o público
que é no ato, né, cara? E ainda é o meio mais rápido, né? Porque... É mais rápido que a internet, né? É mais rápido porque é intimista, né? Por exemplo, você tá no carro, é muito mais fácil você ligar o rádio do carro que você ficar procurando um aplicativo de uma rádio no celular, ainda que o celular converse com o teu rádio no Bluetooth, né? E se você tiver, por exemplo, uma TV no rádio, você só vai assistir parado. E o rádio não, né, cara? O rádio te acompanha. O rádio te acompanha. Uma música, uma notícia, qualquer coisa, é o comunicador falando com você. E ele te acompanha lá, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, né? E é um imediatismo que a TV não tem, e a internet ainda não tem como oferecer isso, né? No mínimo, o sinal do seu celular vai cair em algum momento. Sim, na internet, né? Não, e você precisa do celular para outras coisas também, né? Exatamente. Você, né, ele não vai ficar só ali. Não, precisa ter um a mais né? para entregar para assaltante, por exemplo. É, né? Exatamente. Entendeu? Ó, esse aqui trouxe. Você vai me roubar mesmo? Puta, cara, obrigado. Esse tempo eu tô guardando, esse aqui é seu, é para você. Né, cara? Não vê um Motorola daquele. Aqueles PT 350, né? Que não manda nem mensagem de texto. Né? E aquele lá, se arremessar, você mata o cara, né? Ou se mata, cara. Parece aquele Cobra. Lembra o telefone sem fio Cobra? Que era um telefone normal. Nossa. Que era desse tamanho assim, era um tijolo, né? Tinha o Cobra, o Panasonic. Tinha. Aquelas antenas, né? E a gente achava... E durou tão pouco aquela onda, né, cara? Porque a tecnologia começou muito rápido, né? Começou a avançar muito rápido, né? Eu lembro agora, há relativamente pouco tempo, eu vi uma coisa já nessas páginas vintage que tem nas redes sociais, de um comercial do Nokia, o celular que manda mensagem de texto. Olha que legal. Porra, era uma coisa, né? E isso tem 20 anos. Porra, então... Ontem. O BIP, você lembra da central do BIP? Lógico que lembro. Ó, se você não for dessa geração, o BIP era uma caixinha que você levava na cintura. Então, por exemplo, eu queria falar com o Niso. Eu tinha o número do BIP dele, dessa caixinha, o código. Eu ligava para a central do BIP e falava, por favor, preciso passar uma mensagem para o BIP, código tal. Falava, Niso, por favor, a hora que você puder, liga aqui. E liga médico, era muito no médico fixo. tinha, né? É. E aí começava... Aí você ligava para a central... Para pegar o recado. Exatamente. E depois, estou falando isso porque quando veio o BIP, que era o Alpha BIP... Que era o Teletrim, né? Não, o Teletrim. Que aparecia a mensagem... Pô, era revolucionário. Meu Deus do céu, era coisa dos Jetsons, né? Era então, coisa de ficção científica. Né? Você ligava para a central, passava o recado e aparecia o recado aqui no aparelhinho que você andava. Exatamente. Né? E aí veio o celular... ali em idos do quê? 93, por aí, que evoluiu tão rápido que hoje os caras não têm mais evolução para colocar num aparelho, né? Você vê, o aparelho começou a evoluir, aí a novidade foi fazendo ele pequeno. Aí começou a não caber os recursos e começou a crescer de novo. Sim. Cara, deve ser uma dificuldade para os caras inventar recursos para o celular. Não tem mais o que fazer, né? Então, e você usa quanto por cento dos recursos? Porra. Quanto que você que está assistindo usa? Nem 10%. Não dá, é humanamente impossível, né? E o ser humano é movido à novidade, né? Aí o cara fala, não, porque esse daqui, ele tem a câmera dele foca em 4 pontos distintos e centraliza. Não sei. Você quer comprar, porque porra, depois você não usa. Sim. A verdade é essa, né? Ó, eu lembro a Lucimara Parisi, cara, nunca esqueço isso aí. Primeiro celular pequenininho que saiu fora do Brasil era um Sony. Galera, ele era desse tamanhozinho aqui, ó. E do lado você levantava uma anteninha. Eu tinha ido viajar para os Estados Unidos, trabalhava com a Lucimara na Globo. E a Lucimara, Pardini, você vai para os Estados Unidos, você me traz aquele Sony assim, né? Porque era puta. Não tinha aqui para vender ainda. E eu trouxe para a Lucimara, rapaz. E ela, no avião, não podia usar o celular. E ela, aquela ansiedade de dizer que estava falando com o celular pequenininho, ela foi no banheiro. Porra, ela não deixou cair na privada, cara. Do banheiro, o celular ela não usou, foi embora, sei lá pra onde foi. Que sacanagem. Aquele negócio chupou o celular dela, velho. Que era tão pequenininho, foi embora. É aquela descarga de banheiro de avião que você não precisa nem estar com vontade de cagar, né? Tu senta ali, dá descarga, já suga tudo, né? E aquele dava pra usar de supositório, viu, gente? Foi um desperdício. Podia o sinal não ser bom, mas você podia usar de supositório. Aí assim. tinha o celular que tira foto, lembra? Porra. Uma foto horrorosa, com resolução horrível. É. Não, e os primeiros celulares que tinha os analógicos, como é que você sabia se estava chegando bem o sinal? Ele tinha umas barrinhas de LED, você lembra? Tinha. As barrinhas de LED, galera, parecia que elas apostavam corrida, assim. Né? E aí, é isso que o Niso está falando. Quando chegou o primeiro celular de display colorido, né? Era uma coisa de louco, Porra, e ainda, olha, ele tira a foto. É o que você falou, né, meu? Se você pegasse a foto, ampliasse ela alguma vez, seu rosto ficava assim, ó.
Você tinha que conectar ele no computador e passar a foto para lá, né? Para você poder ver um pouquinho melhor, mas também não tinha essa resolução toda. Era né? melhor não ver melhor, né? Era melhor só ver ali mesmo. Então, assim, cara, o Café com Bobagem, todas as emissoras de rádio e TV que a gente passou, a gente sempre se divertiu com alguma coisa, né? Claro, de muitos anos para cá, de uma maneira menos arriscada, né? Eu vou falar uma coisa para você. Uma vez a gente estava gravando a Praça, por exemplo, e o Carlos Alberto ele sempre entra para fazer a Praça, isso até hoje, para fazer um esquenta com a plateia. Descontrair, é importante, entendeu, galera? Porque o público, o Niso sabe bem isso aí. O público, quando tá solto, a interatividade rola muito mais, o improviso, etc. E esse é um recurso em programa de auditório que é muito importante, né? Muito. Entra um comediante, uma pessoa... Tem, inclusive, pessoas especializadas nisso. Tem. Que esquenta a plateia, faz sorteio e brinca, faz interação, para quando começar a gravar, o público já tá... Exatamente. Tinindo, né? Exatamente. E aí, o Carlos Alberto entrava e fazia uma brincadeira tal. Aí eu subi lá em cima no switcher. O switcher, para quem não sabe, é a central técnica, tá? Onde tem corta as câmeras, microfones e tal. Combinei, evidentemente, com o diretor do programa, que era o Norberto. E aí eu subi lá e imitei o Silvio lá em cima, né? Aí falei, oi, boa tarde, auditório. Aí, boa tarde, mas vocês estão muito animadas, estão ou não estão? E o Carlos Alberto, esse teatro do Silvio Santos era o antigo Cine Sol, que hoje é um buffet, Nathalie Baleonel em São Paulo, Santana. E o Carlos Alberto, o camarim dele não era dentro desse complexo, era uma casinha do lado de fora, como era pro Gugu, pra Hebe, pro Flávio Cavalcante. Para os grandes. Pros grandes. E aí, ele ficava lá, então ele não ouvia o lado de cá. E aí eu subi lá e falei, escuta, vocês estão sabendo que hoje é aniversário do Carlos Alberto? Aí, não, cara. Mas vocês querem que eu desça? Vocês querem viver? Que queremos? Não sei. Então vocês vão fazer o seguinte, quando o Carlos entrar para contar piada, eu quero que vocês levantem bem animadas, com muita euforia, com muita vibração e vão cantar o parabéns. E aí o Carlos vai se emocionar e eu desço e eu vou abraçar o Carlos e aí depois vocês vêm fazer a foto com a gente. Tá certo, auditório? Tá, que sacanagem. Aí o Carlos Alberto entrou, né? Boa noite, auditório! Aí as tias levantaram e começaram, parabéns pra você, né? Aí, peraí, mas não é meu aniversário. Aí, quem que falou? As tias assim, é o Silvio, achando que ele ia descer, é o Silvio. Aí o Carlos Alberto ficou parado e falou, Pardini chegou? Puta. Já não gravei aquele dia, né? Claro, não gravei aquele dia. Foi de castigo, foi colocar de castigo, né? Fiquei. Tinha um programa na Rede Bandeirantes, gente, tinha um apresentador, chamava-se Edson Bolinha Cury. Você lembra do Bolinha? Lógico que lembro. O Clube do Bolinha! Clube do Bola. Ai, que beleza, Brasil. Lindo. Eles e elas. E tinha os prêmios, que era antológico, os prêmios dele, né? Vai levar um pacote de laranjas Kiki. Ui, essa é boa. E aí tava o Emílio Santiago. Cantor. E foi cantar Saigon. E aí a gente tava brincando, a gente tava aprontando pela Bandeirantes, eu e o Ivan, com um negócio chamado Ampola de Paris. Não vende mais, gente. Vendia nas bancas de jornal na época de carnaval. Ampola de Paris era um desodorante, tudo assim, com uma torre Eiffel, tal, não sei o que lá. E ele não era spray, não era aerosol, era spray, aquele que se aperta, né? E o que acontece? Ele tinha um cheiro bom. E quando ele entrava em contato com o teu corpo e esquentava, ele começava a cheirar enxofre. Então, quer dizer, traduzindo, praticamente esgoto, entendeu? E a gente foi lá embaixo nos camarins, tinha a Silvia Popovic, que era apresentadora da Band, e tinha o Zé Paulo de Andrade, que fazia o telejornal. E a gente foi lá nos camarins e tinha uma tia passando pano. Bom, a gente ali já deu um jeitinho, sem ser visto, de jogar metade do frasco. Aí começou aquele puta cheiro, né? E a Silvia Popovic, nossa, gente, acho que estourou um cano aqui, não sei o que lá. Aí o Zé Paulo falou assim pra faxineira, por favor, dá uma caprichada, né? E ela, imagina isso, cara. Ela tocou mais nessa porra no chão. Aí a gente saiu dali, porque o bicho ia pegar. E fomos ver o programa do Bolinha. O Emílio Santiago tava passando a música dele. Então, o bicho, ele tava com a camisa azul, do jeito que ele gostava, social, com a manga dobrada, arregaçada assim, pra cima, né? E tava muito calor, muito calor. E o Emílio Santiago tava com um rodelão aqui, né? Parecia que tinha
estourado uma bexiga aqui embaixo, dos 2 braços. Aí ele veio do nosso lado e falou, poxa, tá calor, não, meu? Nossa, não sei o quê e tal. Aí eu falei, se você quiser botar um desodorantinho aí, eu tenho aqui, mas não tem muito. Ô, você tem? Puta, ele, pá, no mesmo dia isso. Carregou, meu, a suvacada. Obrigado, se arrumou. Aí entrou o Bolinha, né? Bolinha. Beleza, Brasil. Abrindo o programa, Emílio Santiago canta Saigon. Aí saiu com aquele jeito dele e entra o Emílio. Outras palavras, tantas palavras, né? E aí, bicho, ele fazia assim, e o Bolinha passava por trás dele, fazia aquela cara da câmera. Fazia assim, ó, segurando a fichinha. Aí, a hora que acabou a música, a Bolinha veio de longe, ele falou assim, Olha, eu vou te aplaudir daqui, viu? Ele ficou longe. Olha, você não leva mal, mas tá ruim o negócio aí. porra, bicho. Imagina, não, é porque tá muito calor, né? Nota-se, tá bem calor. E era assim, cara, era o tempo todo, né? A gente brincava com Você gostava de fazer uns trotezinhos, né? De fazer umas, né? Dava. A gente dava uns trotes, sim. Pô. Eu lembro que na Casa dos Artistas, no SBT... Casa dos Artistas foi o primeiro reality desse de confinamento. Isso. Que o Silvio Santos pegou a ideia, a Globo já estava com o Big Brother, já tinha comprado os direitos do Big Brother, e o Silvio Santos foi antes e lançou Casa dos Artistas, que era a mesma coisa. Era. Só que com celebridades. Era de uma empresa americana, se não me engano, chamada Endemol. É, Endemol, exatamente. É. E aí... E aí, só para concluir, o Endemol processou, falou, se vocês não tirarem do ar, vocês vão pagar uma multa de R$200 mil por dia. O Silvio Santos, ok, eu pago. Porque era um lucro que ele tinha, que 200 pau por dia saía, tirava do bolso, né? Isso, só tinha ele fazendo isso, né? Sim. Ele acabou estreando antes, né, da Globo. Foi por isso, ele estreou lançou antes, Então. a Endemol processou e impôs essa multa que ele pagava. Quando Isso ele queria aí. pagar, ele pagava. É. E aí o Magrão, que era o diretor do Gugu, o Roberto Manzoni, era saudoso diretor. Foi um cara sensacional pro Café com Bobagem. E aí o Magrão pegou e me chamou. Pardinho, vem aqui. Tinha um viva-voz na mesa do Magrão que ficava... Era alguma coisa Alfonso. Era um diretor do Casa dos Artistas, de vez em quando ficava ali, etc. Tal. E o Magrão me chamou e tocou o viva-voz para Casa dos Artistas. Pediu para mandar o Frota embora. Entendeu? Frota foi... Depois trouxeram de volta, né? Você lembra que ele pulou, né? Ele pulou o muro. Lá, ele pulou o muro, ele saiu. Isso. E depois o Silvio trouxe ele de volta. Trouxe ele de volta. Aí eu falei, ô Frota, escuta, não tá dando desse jeito, não. Ele falou, pô, mas o que foi, Silvio? Só porque eu tô... Era ele e tinha o Anthony, alguma coisa, era um outro cara que depois foi ser ator lá nos Estados Unidos, na Flórida, né? Não me lembro o nome dele lá. Mas era um fortinho também, lutador, né? E falou, pô, só porque eu discuti com ele aqui, porra, meu, acho que não tem nada a ver. Não, mas não dá, porque você sabe que o programa muitas donas de casa assistem, tá vendo? Você falou palavrão no ar, você se excedeu, não vai dar para continuar, tá bom? Depois você vem para cá e você vai conversar com o Alfonso e depois vamos ver o que a gente vai fazer. Aí, eu sei que por causa dessas encrencas que não teve nada a ver com o meu trote, uma semana depois ele pulou o muro lá e depois ele voltou. É bem essa história aí que você está falando. E como você falou Casa dos Artistas, eu vou rememorar aqui uma que é um clássico, né? Ninguém sabia disso, até o Danilo Gentili, que ninguém assistiu. Danilo, coitado, né? Foi falar isso no programa, aí virou um clássico, porque todo mundo me pergunta dessa história. Cara, era um domingo da Casa dos Artistas. E, gente, Casa dos Artistas funcionava assim. Domingo legal, com o Gugu Liberato, até umas 6 horas, mais ou menos. Aí dividia o monitor, ficava o Gugu e o Silvio. Os dois batiam um papo, o Gugu entregava para o Silvio, que a partir dali conduzia a Casa dos Artistas. Era o Silvio que apresentava. O Silvio era como se fosse o Bial, né? Ele era Ele era o Bial. E aí, o que acontece? Todo mundo sabia que aquela hora o Silvio estava ao vivo na TV. E eu trabalhava no Domingo Legal. E aí veio... Eu tô ali na Praça de Alimentação. No fundo da Praça de Alimentação tem tipo um jardim. E à esquerda desse jardim, tanto quanto à direita, tem banheiros para produção. Quem sobe e desce, uma catraca para você chegar no banheiro. E aí tinha um grupo de senhoras ali, estava mais ou menos no intervalo de um programa e outro, e uma senhora veio com uma câmera para mim e falou, escuta, moço,
não sabia meu nome. O senhor trabalha aí com o Gugu, com o Silvio, né? Trabalho. O senhor é humorista, sou. Ah, legal. Escuta, o senhor sabe, é muito difícil para tirar uma foto com o Silvio? Imagina. Eu falei, não, pô, ele tá aqui no banheiro. Ele tá aqui do lado. Ela, sério? Eu falei, não, ele tá aqui, eu falo com ele. A mulher, não, pode deixar, imagina, deixa ele. Eu falei, não, o que custa, pô? Eu vou lá falar com ele, imagina aí o que custa, né? Vou dar uma dura no Silvio. Bom, aí eu peguei, passei a catraca, fui no banheiro, abri a porta e eu ficava com o pé, né? Com o pé aqui, assim, pra mulher ver que eu tava com o pé na porta, que eu tava ali, conversando com o Silvio, né? Eu ficava com o meio corpo fora e com a cabeça dentro do banheiro, eu falava, ô Silvio, tudo bem? Eu falei, fala, Pardini, o que é que você quer? Ô Silvio, eu tenho uma senhora aí, tem um pessoal de uma caravana, eles queriam tirar uma foto com você. Ô, Pardini, mas agora não. Fala que eu tô no banheiro. Vou sair do banheiro para fazer a foto. Aí eu pus a cabeça para fora e a tiazinha já tava assim, ó. Não, deixa. Não, deixa. Eu falei, não. Eu falei, pô, Silvio, é uma foto. O que custa, pô? O pessoal veio de longe. Ô, Pardini, puta que eu pariu. Fala que eu tô cagando. Assim mesmo. Mas que caralho, porra. Fala que eu tô cagando. Entendeu? Imagina o Silvio meter um fala que eu tô cagando. Imagina o Silvio palavrão. No banheiro lá debaixo dos funcionários, né? Dos funcionários, cara. Dando um barroso, você acha isso? Aí, a hora que eu saí, cara, não tinha mais ninguém no Jardinzinho. Ninguém. Uhum. Aí eu olhei lá pro fundo, assim, já na saída da praça de alimentação, tinha um vitral grande, enorme, branco, né? E aí, eu olhei assim, não deu pra ouvir o que ela falava, mas só vi as tiazinhas na silhueta, assim, lá atrás. Tchau, obrigado. Não precisa mais, não precisa. Eu fico imaginando esse pessoal chegando em casa, né? Gente, o menino tentou ser gentil, mas o Silvio tava cagando. E a gente ouviu ele falar, menino, pra ir pra puta que pariu, que ele tava cagando. E o menino tentou ajudar. Nossa, ele tava brabo, imagina isso, cara. A pessoa dizer que ouviu o Silvio cagando, né? É uma história que vai ficar para essas pessoas pro resto da vida, né? Ah, sim. Você pôde proporcionar isso, olha que bacana, né? Então, né? Você pôde, né? Olha que coisa bacana. E assim, cara, a gente sempre fez umas brincadeiras assim, curiosas. O Zé Américo, teve uma época que o Gil Gomes estava rouco, que era um grande repórter policial. Cara, o Gil em São Gomes, Paulo. ele era um personagem. É que agora, Lembram aqui nesta agora? casa, Então. um crime. E o Zé Américo, o Gil tava rouco e o Zé gravou um comercial para ele da Philco, Aham. que o Gil pediu. E o Zé ganhou um prêmio. Esse comercial foi um comercial premiado e o Gil não tinha gravado. Então foi a coisa mais engraçada. Foi o Zé que gravou o comercial, entendeu? Aham. Pô, Que o Gil Gomes, ele era muito imitável, né? Ah, era, né? Ele já era uma coisa caricata. Ele era um... Pô, bicho, eu acho que foi o pai de todos esses caras que fazem policial na TV hoje por aí. Aham. Ele era de antes do Alborguete, lá no Paraná, velho. Alborguete era um que tinha um porrete, né? Então, depois o Ratinho veio com esse gênero, né? Aham. Antes dele virar programa do auditório, era isso aí. Que eu lembro que ele subia com... Ele atendia o telefone e falava, aqui não tem celular, aqui é telefone É. de macho. Que era um telefone na mesa, ele batia o cacetete na mesa, você lembra disso? Então, quer dizer, essa história vem lá de trás do Gil Gomes mesmo, né? E, bicho, assim, tem muitas histórias. Eu tava tentando lembrar, me escapou aqui, mas tinha uma com o Faustão também. Ah, Você fez Faustão, né? Você fez sim, no Rio, né? Fiquei 4 anos e meio lá. Né? E aí, um dia a gente ia fazer um show e o Fausto tava sempre muito ocupado, né, cara? Era complicado. E aí eu falei, a gente tava gravando uns depoimentos de apresentadores falando do Café com Bobagem, para fazer a abertura do show. Bicho, aí num dia que o Fausto estava super ocupado, tinha tido reunião... Era no Teatro Fênix isso ainda. Teatro Fênix, sim. Onde gravava todos os programas de... Gravava a Escolinha, gravava a Xuxa. Chacrinha, Xuxa. Os Trapalhões, gravava... Isso. Tá, para você aí do Rio, era bem antes do Projac aí, do Projeto Jacarepaguá. Muito antes. Olha, eu comecei lá, Chico City, em preto e branco, gravava lá. Gravava lá, né? Gravava lá. Era tudo lá, né? Tudo, Moacir Franco Show, tudo que chamava linha de show da Globo, os programas de humor e de auditório. Então. Gravava tudo lá, Jô, tudo. E aí a gente, era um dia que o Fausto tinha tido, acho que 2 reuniões, ele estava super atrapalhado. Ele fez uma gentileza enorme. Porque a gente, fui lá no camarim dele, foi eu, o Zé Américo e o Enio, pedi para gravar uma fala do café. E ele, porra, claro, entra aí, bicho. E ele começou a falar, porra, o Café com Bobagem, é um grande grupo tradicional, não sei, puta. E ele falou muito legal e longamente, né? Aí eu, puta, acabou, eu vi que tinha dado problema no cabo do microfone, cara.
Não captou nada. E ele com aquela pressa, né? Aí eu saí do camarim com o Zé e o Enio, aí falei, puta, vamos ter que dar uma gravada. O Enio, não Dublaram. faz isso. Não faz isso. Tá. Eu falei, não, rapidinho, quer ver? Eu já nem bati, eu abri a porta. Eu falei, Fausto, por favor, me perdoa, cara. Mas eu errei. O microfone tá com problema e eu não vi. Eu falei, seria um desrespeito por causa disso não colocar você. Então, você poderia gravar? Porra, claro, bicho. Aí ele falou, o Faustão falou, porra, vem aí pra vocês ao vivo, no palco, não sei o que lá, Café com Bobagem, esse grupo incrível de São Paulo que vai divertir vocês agora. Ficou bom? Ele tinha falado 5 minutos, ele falou 15 segundos, cara. Sei. E a gente, puta, muito obrigado. Vocês podiam ter dublado, cara. Vocês que imitam era só... Mas pra fazer ele igualzinho no vídeo, né? Naquela época você não tinha inteligência artificial pra encaixar lá. Então, assim, cara, a gente tem muitas histórias. Você acha que o café influenciou? Vocês foram influência de muita gente? Depois do café, vocês viram... Fomos. Eu posso te falar alguns exemplos aqui. Ouvi da própria boca do Porchat, entendeu? O pai do Porchat era redator, também foi político, também foi jornalista, e o Porchat me contou... Eu tinha um programa que eu fazia aqui para a TV Parabólica, que chamava Hora do Recreio com Oscar Pardini, e no episódio do Porchat ele falou isso. Ele falou, pô, eu queria dizer para você que eu devo grande parte do meu veio humorístico a vocês, que eu cresci ouvindo vocês. Ele ouvia a gente na Transamérica, no Rio de Janeiro. O Paulinho Gogó, né? Que é o Maurício Manfrini. Paulinho Gogó, grande figura. Paulinho Gogó era fãzaço da gente, o sonho dele era conhecer a gente, e tem uma passagem muito curiosa que ele conta, que ele faltou no trabalho, pegou uma máquina fotográfica emprestada para ir fazer foto com a gente. Chegou lá na Transamérica do Rio, os caras falaram, não, eles não fazem aqui, a transmissão é de São Paulo. O Alexandre Porpetone, que o sonho do Porpetone era trabalhar com... Grande imitador. Com o café, grande imitador, entendeu? E assim, e outros, nos tornamos muito amigos do pessoal do Caceta, né? O Chico, seu pai, chegava a trocar e-mail com o Chico, cara. A gente fez aí. E foi uma coisa, acho que um dos dias mais emocionantes, pelo menos para mim, cara, foi um dia que seu pai estava no Fausto. E aí o Faustão, porra, Café com Bobagem, tal, não sei o quê. E aí a gente tinha acabado de fazer um número e ele chamou o Chico. E a gente estava num cantinho do palco ainda, esperando para sair. E seu pai falou, não, seu pai tinha conversado com a gente um pouco antes, no camarim, porque a gente foi lá entregar na época era CD, não era nem DVD do Café com Bobagem. E aí o Chico falou, não, eu acabei de conversar com eles no camarim, inclusive eu tenho planos e eu pretendo dirigir um show deles ainda esse ano. Pô, olha só, cara. Seu pai não falou isso pra gente no camarim. Falou no ar, né? Falou no ar, eu tenho a gravação. Então, bicho, mas lamentavelmente, foi uma época que seu pai estava já doente, debilitado. Não deu tempo da gente ter esse prazer e essa bênção, né? Eu queria ter... Olha, cara, pessoas que eu queria ter... Podia fazer nada, podia eu não fazer nada, mas entrar no palco para dar uma água. O seu pai e o Mário Lago, que eu adorava o Mário Lago. Mário Lago, cara. Mário Lago era pra mim, um puta ator. Era. Eu sempre gostei de teatro. Então eu era moleque, mas eu achava demais quando ele fez aquela novela O Casarão, quando ele fez outras coisas. E o outro, o Mário, ele era redator e era um baita compositor. Era. Entendeu? Então ele era um cara gênio que eu queria ter conhecido. Agora, um desses eu tive o prazer de contracenar, sem combinar nada, que foi Paulo Altran. Esse era um gênio. Então, eu fiz o quadro do repórter desinformado, que depois virou repórter português, lá na Globo, e um dia o senhor Carlos Manga, que era o diretor de núcleo, né? E o Carlos Manga era diretor da linha de núcleo e tinha o Guilherme Bockel embaixo dele ali. Teve uma reunião aqui em São Paulo com todos e eu tinha dado várias ideias. Foi um pouco depois que eu fui para a Globo, isso foi em 96 mesmo. E aí o Manga chegou e falou, tenho uma notícia ruim e uma ótima para você. Aí ele falou, a ruim que falou, olha, a gente sondou várias pessoas, aquele quadro que você falou de fazer a pegadinha com o Paulo Altran, aí ele falou os nomes, não vou citar aqui, falou, ninguém quer fazer. Ele falou, e a notícia ótima é que eu não vou perder o quadro. Então, em vez de você dirigir, a Lucimara vai dirigir, Lucimara Paris, e você vai fazer. E eu fiquei eu falei, eu? Não, você vai fazer, não vou perder a ideia, você vai fazer.
Eu confesso, não fui seguro, não, para fazer com o Paulo Altran, porque, porra, bicho, o cara era a maior expressão viva do teatro. Cara, Né? e era um cara muito sério, né? Muito sério. Era um cara muito sério. Um cara... E assim, a gente tinha uma determinação expressa de duas coisas. Não armar nada das pegadinhas e nunca expor para o público um lado do ator, da atriz, do cantor, da cantora, enfim, de quem foi envolvido na pegadinha, que não fosse o lado cotidiano, aquele lado que conquistou o público. Então, você enfrentar o Paulo Altran sem texto, e sabendo, pô, não posso passar do sinal vermelho com ele, né? E tendo que finalizar, improvisar com um cara desse. Então, para mim, aquilo ali, para mim, foi, cara, a conquista do reinado. Porque o Manga ainda falou para mim nessa reunião, se você não sair, tudo bem, mas a única pessoa que eu vejo, eu já tinha feito com o Tony Ramos, tal, falou, a única pessoa que eu vejo capaz de encarar essa ideia é você mesmo. Aí nós viemos aqui para o Teatro Cultura Artística em São Paulo. Ele estava com um monólogo espetacular chamado Solnes, o Construtor. E a gente sempre tinha um cúmplice. E o cúmplice, nesse caso, era a irmã do Paulo Altran. E ela nos passou todas as informações que eu pedia. Assim, eu gostava de saber tudo que a pessoa não fazia, não compactuava, não vestia, para eu investir nessas ideias. Aí eu entrei ali e eu fiz que eu era um cara que estava na faculdade de jornalismo, que não tinha dinheiro para pagar e que eu precisava dessa entrevista para ganhar uma bolsa, né? E ele, muito gentilmente, ele voltou para o palco, o público tinha saído e ele sentou ali para gravar comigo e eu comecei a mandar uns puta absurdo, né? Estamos aqui ao lado dessa lenda do teatro, seu Paulo... Desculpa, é Paulo do quê mesmo? Aí ele falou assim para mim, Silveira. Eu falei, tá bom, então vamos de novo aí, vai lá. 3, 2, 1, bom, estamos aqui com essa lenda viva do teatro, o seu Paulo Silveira. Aí ele falou assim, Altran, rapaz. Altran. Aí, de novo, estamos aqui, começar. E toda hora eu retomava. Sabe? Bom, o seu Paulo Altran, conta pra gente, como é que foi sua experiência de passar pelo futebol? Porque o senhor jogou bola, né? Ele olhava pra mim assim, puto, né? Aquela que jeito dele. Joguei no Flamengo, joguei no Palestra Itália. Aí antes dele acabar, eu falei, o senhor teve também uma... Aí ele falou, tive uma vendinha na Rua Augusta. Venda era barzinho, viu, gente? Os antigos a gente chamava de vendinha. Tipo armazenzinho, né? Eu falei, que legal. Eu falei, e o senhor largou o futebol para fazer teatro? Isso aqui é uma bobagem, né? Imagina falar isso pro Paulo Altran, né, cara? Pô, falar para Jesus que a igreja não presta, né? Então, cara, não dava. Mas ele foi de uma elegância, sabe? Ele não perdeu o... Não, ele foi de uma sutileza. E eu falava com ele, eu estava nervoso, eu queria usar o meu nervosismo, eu estava com o microfone, eu tuchava, sabe, a esponja do microfone. Eu punha lá perto da boca dele e falava, eu não enfio o microfone. Você tem que aprender com os grandes entrevistadores. Você tem que assistir o João Soares, assistir a Marília Gabriela. Eu falo, mas eu não tenho TV. Ele falou, não tem TV? Eu falei, não, seu Paulo, não tenho dinheiro para pagar a TV, estou pagando a faculdade. E você via visivelmente que eu estava de peruca, sabe? Que era um cara complexado também, né? Sim. Aí chegou uma hora que eu falei para ele, e a sua coleção de gravatas? Ele parou assim e falou, gravatas? Eu falei, mas eu não uso gravata, eu odeio gravata. Eu nunca... a irmã já tinha dito Sim, isso, né? E eu ia cutucando, né, cara? Cutucando. Aí no final ele bateu na minha perna e falou, olha, quem te escalou pra cá, olha, tá de parabéns, viu? Eu falei, eu tô ofuscado com o seu brilho. Ele fala, que brilho, mano? Aquele jeito dele. Aí ele bateu na minha perna e falou, olha, rapaz, não dá mais, viu? Não dá, porque tô tentando ser gentil com você, mas você viu aqui, eu ainda tô arrepiado, a casa aqui cheia, lotada, aplaudindo, e você vem me falar por que eu faço teatro, essa bobagem. Ele falou, realmente não vai dar mais, né? Aí eu falei, não, seu Paulo, só um minutinho, por favor. E eu realmente errei, mas agora eu vou consertar, quer ver? Eu nem pedi para ele, falei, vai, 3, 2, 1, estamos aqui ao lado do seu Paulo Altran, lenda viva do teatro, maior intérprete de Shakespeare, entre os espetáculos de Shakespeare, Macbeth, o Rei Lear, hoje com o Solnes, o Construtor, aqui no Cultura Artística, não sei o que lá, tal. E ele falou baixinho assim, como é que você sabe? E aí eu falei, não, o seu Paulo, o que acontece é que o senhor não está falando para uma bolsa de faculdade, eu também não sou esse cara tão burro, meu nome é Oscar Pardini, o senhor está na pegadinha do Faustão. Aí ele olhou para mim e fez, seu cretino, aquele jeito dele, né? Cara, foi para mim, eu acho assim, uma das coisas mais consagradoras. Mas é. E na época aquilo bombou, porque, ele era uma personalidade intocável. E eu não vou ter
aqui a falsidade de dizer, não, que nem o cara que chuta de qualquer jeito, a bola entra no ângulo. Não, eu vi que o goleiro estava deslocado, eu fui feliz, eu chutei e bem ali. Não vou fazer isso. Eu realmente estava com medo, eu improvisei o melhor possível, mas a grande atração foi a elegância dele. Não foi nem as coisas que eu perguntava. Foi a maneira como ele foi irônico comigo, é que foi o lance. E o desfecho, porque eu tinha medo de... Se você perde o desfecho de uma brincadeira assim, você perde a brincadeira toda. Ele podia, de repente, se levantar e ir embora. Ele podia... E falar, cara, sabe de uma coisa? Não dá. E no desfecho, ele podia... E levantar e ir embora e ia te perder esse desfecho. Exatamente. Né? E mesmo no desfecho, que eu conseguisse dar, ele podia se irritar ali. Mas não, entendeu? A hora que falou pegadinha do Faustão, e depois ele até gravou um áudio, um vídeo separado, me parabenizando, etc e tal. Então, cara, essas experiências acresceram muito na minha vida, entendeu, Niso? Como diretor, que eu não queria ser de jeito nenhum, como editor, como redator, porque, pô, na época você sem texto, sem encarar um Paulo Altrão, uma Dercy Gonçalves, um Tony Ramos, Tarcísio e Glória, fui lá pegar eles lá no ensaio da peça deles, entendeu? Então, eu acho assim, o humor... ele acaba sendo, eu diria para você hoje que ele é uma importantíssima ferramenta agregadora, né, cara? Com certeza. De engajamento. Sim, hoje eu vejo, encontro pessoas que eu não conhecia naquela época, pô, mas falam de trabalhos que eu fiz no Silvio, no Gugu, no Fausto. Quer dizer, a gente às vezes está fazendo humor, como você faz também. Porra, o meu saudoso pai era fã ardoroso do seu personagem. Então, assim, a gente não tem ideia do alcance, o que a gente significa para as pessoas. Às vezes não tem essa noção. Não tem, não é? Não tem. Do quanto a gente está, né, entregando porque é muito... o entreter é uma coisa muito mais séria do que... Exatamente. Do que a gente... Olha, inúmeras vezes eu vou fazer um show, faço um show de stand-up, que eu faço ali, tô acostumado a fazer, o público vai, gosta, aplaude, e vem alguém e fala, cara, hoje eu não queria sair de casa, eu tava deprimido, vim aqui te ver agora e tô com a alma lavada, cara, eu vou dormir feliz. Isso é muito gratificante. Pô, quantas vezes? Eu tenho certeza que já aconteceu você, uma senhorinha chega lá no final do show, fala, mal pode andar, mas você desce do palco, vai até ela para tirar uma foto com ela e ela agradece como se estivesse agradecendo a Deus ali. Sim, sim. Olha, eu estava precisando muito rir. Puxa, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo. Pessoas cegas, não é? Sim, então, sim. cara, eu acho que o humor, cara, a gente ter essa dádiva, eu acho que é uma dádiva, cara. Eu acho que é uma missão muito bonita que a gente tem. E é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Sim, é muito mais sério. Né? Porque, pô, eu conheci com o passar do tempo gente que ouvia a gente, o Café com Bobagem, todo dia no rádio e falava, vocês foram o meu remédio. Fiquei deprimido durante 4 anos. Né? Às vezes, você é a diversão de uma criança que não pode sair de casa, que não pode ir a um parque de diversão, não vai andar numa bicicleta, uma criança que tem problemas. E, às vezes, até, lamentavelmente, o tempo de vida é limitado, mas você consegue fazer parte das alegrias que aquela criança tem naquele tempo que ela está conosco. Isso é muito gratificante. Sabe? Isso aí não... É uma coisa maravilhosa. E a gente fala assim de aprontar, etc. e tal. Mas ele colocou com muita propriedade. Fazer humor é uma coisa muito séria. E difícil. Eu acho que é uma das artes mais ingratas. É bem difícil. Porque, por exemplo, você pega balé. Você pega a Dança das Horas ou a Dança dos Cisnes. Pega a Ana Botafogo, você pega uma bailarina hoje, ou você pega uma bailarina de antes da Ana Botafogo. É maravilhoso você ver a pessoa dançar essas obras, né? Você pega uma música, hoje você vai num restaurante, tá tocando música do Frank Sinatra. Amanhã você vai no lugar, você vai ouvir com o mesmo tesão a música do Frank Sinatra. Quantas vezes você conta uma piada para o mesmo público? Uma, né? Então, é ingrato, gente, porque a gente tem uma obrigação, né, de cumprir o nosso papel, não com todo respeito às demais atividades. Mas o humor cobra da gente uma coisa que para o cantor ele pega 10 músicas de sucesso, daqui 10 anos ele vai cantar essas 10 músicas no lugar e todo mundo vai cantar junto. Sim. O humor não tem isso, gente. Se o público volta para você, se você pegar o público, mesmo público na semana seguinte, ferrou. A não ser que você seja muito bem de improviso, que você consiga ter uma empatia legal, brincar com o público. Mas senão, como é que você faz? Aconteceu isso com a gente. Nós fomos fazer um show do Café com Bobagem em Ribeirão Preto. A Rádio Clube de Ribeirão pegava na época em 70 cidades. E a gente estava estourado lá, a gente estava na PAN. Não era o Café com Bobagem, era a equipe de humor da PAN.
E aí a gente foi fazer o show. Primeira vez que a gente foi, beleza, cabia 2.500 pessoas na casa. Bombou, mas ficou muita gente de fora. Aí, um mês depois, nós voltamos. E aí o dono da casa, quando faltava 10 minutos para a gente entrar em cena, a gente estava atrás das cortinas, e o dono da casa lá chegou para a gente e falou, escuta, só uma perguntinha, por acaso, não é o último show igual que vocês fizeram, né? Eu olho para a cara do outro assim. Não. Não, imagina, não. Não, e como é que ia ser um show diferente em um mês, né? Foi um desespero, gente. A gente pediu, a gente tinha um pincel atômico, pedimos umas folhas de sulfite, começamos a falar umas bobagens lá, escrever, e tinha tipo, pro lado de dentro do palco, tinha tipo um bandô onde corriam as cortinas, e a gente colou todas essas folhas de sulfite lá com fita crepe, e a gente ia falando aquilo, ia contando as piadas, ia improvisando, chamava casal para fazer declaração de amor no palco, casal para dançar, dança mais ridícula, não sei o que. Escapamos. Quando acabou o show, o Wilson, que era o contratante, falou, vocês são foda mesmo, hein, cara? Puta, totalmente diferente o show, muito mais interação. E o Zé Américo ainda fez uma moral. Não, quando mais a gente faz no lugar, mais a gente vai sentindo o público. Puta mentira danada, desacerbada, né? Então, gente, é difícil, sabe? É bem difícil. Até quando você tem um texto, né, Niso? Você tem um texto que você tem que passar espontaneidade naquele texto. É fingir que você está improvisando aquilo, fingir, né? Cara. Texto que você faz há anos, que você faz há... Sabe, eu fui uma vez assistir o Mistério de Irmavap com dois pequenos atores. Nanini e o Ney, né? E o Ney Latorraca. Pô, gente, na hora que eles faziam um improviso para fazer o merchan, começavam a tirar sarro dos apoiadores... parecia que eles estavam tirando sarro mesmo. Como eu assisti 3 vezes a peça, só a partir da segunda é que eu vi que não era um improviso. Entendi. Então, cara, é uma arte muito difícil. E a música, você precisa ter todas as técnicas da música, o balé tem que ter todas as técnicas do balé, mas são ações repetitivas, né? E no nosso caso, nós não pegamos públicos astronômicos, né? Exatamente. É sempre um pouco mais limitado, né? Música, você vai fazer para 4, 5 mil pessoas. Exatamente. Né? E é um negócio muito mais intimista, muito mais E complicado. sabe uma coisa que você teve o privilégio de viver? Eu vivi na praça, mas você viveu na escolinha com teu pai. É que quando você está com uma galera, que você está em casa com a galera, você faz à vontade, porque você está esperando a risada dos companheiros ali, né? Você está brincando com a turma. E se você errar, você vai virar brincadeira no outro programa ou depois do programa. É uma coisa à vontade. E naquele instante que você tá fazendo realmente para si, para se divertir, você não tem ideia de até onde você está indo e levando todo aquele ambiente junto, né? Levando tudo. Quando você fazia a sua tirada ali, aparecia o Walter Dávila rindo num canto e aparecia o falecido... Como é que Bom, é? a escolinha falecida. Bom, claro, né? Acho que tem você de vivo, né? Você, o Paulo Cintura. Eu e mais 3, né? Então, cara, é maravilhoso. Eu vou pedir só uma brechinha para você. Por favor. Antagonicamente, embora a diversão, eu sempre fiz em paralelo uma coisa minha, assim, entre os colegas do meio e entre quem não é do meio, eu tenho sempre o prazer de... Eu gosto muito de conhecer as coisas e dividir os conhecimentos, mas eu gosto muito de ajudar as pessoas. E aí eu comecei a fazer um projeto no ano passado que é esse outro lado. Tem o nosso lado palco e o lado público. Eu faço esse projeto, é um projeto sério. É um podcast de qualidade de vida. Porque a gente que trabalha com humor, você com certeza vai concordar, você sabe que se a gente que é humorista, que é profissional, não estamos bem conosco mesmos, já é difícil você ser espontâneo passando humor. Com certeza. Agora imagine que é a nossa profissão e é difícil. Então você imagine para as pessoas no dia a dia, que hoje em dia tem tantos problemas, diversos problemas, né? Para a pessoa, o bem que aquilo faz num espetáculo de humor. Eu passei a falar assim comigo. Eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa que contribua para que as pessoas estejam bem com elas sempre. E aí eu fiz esse podcast, que é um podcast de qualidade de vida, na verdade, né? E no começo o pessoal ficava esperando eu contar piada, mas não conto piada. E chama Agora é Você Podcast. Você está convidado a conhecer também. Nossa, será um prazer, é só me chamar. É toda quarta-feira, tá bom? Toda quarta-feira, às 20 horas.
E agora é você podcast e sempre tem assuntos assim. Por exemplo, num dos próximos episódios aqui, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Vamos falar sobre traumas, né? Mas também já levei o Reinaldo Polito, que é um professor nacional de oratória de grande espectro, né? Então, são sempre assuntos que as pessoas possam aprender e desfrutar, né? E é toda quarta-feira, 8 da noite. Ah, que legal. Onde é? Onde ele é gravado? Não, fala? Onde é exibido? É exibido em todas as plataformas. Ah, tá. Ele passa às 20 horas no YouTube, né? Na mesma noite ele já está disponível em vídeo e áudio no Spotify. Os cortes vão para todas as plataformas de vídeo e na mesma noite os áudios, ele vai para todas as plataformas de áudio na mesma noite. Então são 17 plataformas, entendeu? Olha aí. Mas o YouTube que é o que manda sempre, né? E pô, obrigado por poder falar, porque imagina. É uma coisa que eu faço sem interesse, né? Pra você ter ideia, eu tô empatado com a despesa, não ganho nada, mas é tão prazeroso, cara. Pessoas que já me falaram, pô, você levou aquela mulher da acupuntura sem agulhas, eu morria de medo, fui lá, me tratei com ela. Você levou o quiropraxista, que eu nem sabia o que era quiropraxia. Toda vez que eu tinha dor na coluna, eu ia no ortopedista e me enchia de remédio, não me encho mais. Então, é gratificante, né? É gratificante demais, entendeu, cara? Então isso é o prazer que eu tenho de fazer esse trabalho. Né? Ah, que bacana. Bacana mesmo. E você, antes de entrar pro meio, você era metalúrgico, é isso? Bicho, fui metalúrgico, 6 anos. Cara. E curioso que tem todos os dedos da mão, né? Olha aí, ó. Quer dizer, implantei esse, sei. Essa unha não é minha. Se eu tirar, eu não perdi esse. Você senão tirar eu tava em Brasília, na verdade, né? Tava em Brasília, companheiro. Ele não pode falar, olha, eu tenho uns amigos que dá pra contar nos 10 dedos da mão. Ele deve ter 9, né? E mesmo assim não é tem 9 amigos, né? E ainda vai saber, né? Então, eu tive uma infância bem modesta nisso. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? E fui office boy primeiro. Depois eu fui para uma outra empresa para ser office boy e depois eu fui para a parte de trabalhar na fábrica. Trabalhava na expedição mesmo, mexia com as peças, era peça automobilística, né? Mexia na graxa, mexia no óleo, contava, fazia inventário, né? Mas já era palhaço. Escrevia o jornalzinho da escola, né? E assim, cara, eu vou confessar para você, eu comecei fazendo uma escolha errada, porque eu tinha insegurança de seguir a carreira artística. Porque naquela época, estamos falando aqui do começo dos anos 80, final dos anos 70, era moleque, era marginalizado o nosso meio, entendeu, cara? Então, por exemplo, eu tive meu tio e minha tia foram diretores do Teatro Municipal aqui em São Paulo por ofício. Mal ganhava para comer. Meu primo era músico sinfônico. Cara, vendia seguro para viver. Minha prima fez teatro, a Marília. O único que bombou, porque começou junto com a TV, praticamente, no Brasil, foi o Fulvio Stefanini, que era primo do meu pai. Olha só. Então, mas a gente era primos distantes, eu não tinha convivência com o Fulvio, nada. E eu lembro até que, eu sempre comento isso, eu passei... O Palmeiras estava montando uma equipe de teatro. E eu fui lá e passei na peneira. Eu cheguei em casa todo orgulhoso para falar para meus pais, pô, selecionaram um elenco de 12 pessoas para montar o espetáculo e viajar ao Brasil. E meu pai falou assim, não, senhor, só vai estudar. Como se eu fosse deixar de estudar para fazer o teatro. Porque artista é coisa vagabunda, era. Então. Meio que ainda hoje, era né? coisa da boemia, da noite, né? Então, como eu ia muito bem na parte de exatas, eu fiz 2 anos de cursinho porque eu teimei em fazer engenharia química. E aí eu peguei engenharia química, mas, cara, fui me soltando na noite, fui sendo chamado para participar de programa de rádio, TV, isso antes de eu trabalhar em rádio. E, cara, entrei numa crise existencial. Cheguei para os meus pais e falei, vou prestar. Era o primeiro ano das turmas de rádio e TV nas faculdades. Eu falei, vou prestar rádio, TV e jornalismo. Se eu pegar, eu tranco a engenharia. Se eu não pegar, meus pais me apoiaram na boa. Eles viram que eu estava bem envolvido com a situação. E eu fui lá, cara, e passei em todas as faculdades que eu prestei. Peguei a FAP, peguei a primeira turma da FAP de Rádio e TV, a primeira turma da USP de Rádio e TV, eram 50 vagas só, e peguei a Casper Libero. Só que a FAP e a outra que eu te falei, a USP, eu tinha que virar para de noite para eu continuar trabalhando. Eu tinha que trabalhar para ajudar em casa e para pagar minhas coisas. E aí não consegui. E aí eu fiz a Casper de noite. E na Paulista ali, né? Na Paulista. Uhum. Nessa época, comecei a bombar, assim. Eu estava no show de rádio, que era um programa de humor após a rodada esportiva em São Paulo.
Eu trabalhava de quarta e domingo no show de rádio, mas era um cachezinho. Aí depois, quando eu estava já formando jornalismo, eu fui para a PAN, para a Jovem Pan, que o Tutinha queria montar uma equipe de humor, o Zé Américo, que estava indo para lá, que me indicou. E aí a gente começou a bombar, aí começou a estourar. E depois da PAN a gente fez o Café com Bobagem, que virou a nossa empresa, a nossa história. Foi quando, pá, o negócio... Foi que pegou no breu, né? Ah, que show. Você fez o Agildo também, né? O programa do Agildo, né? Sim. Opa, desculpe aqui. Nada. Eu fiz o Agildo no País das Maravilhas. Cara, aqueles bonecos, né? Ele era modelo, ele era inspirado num programa londrino, inglês. E eram personagens, eram bonecos de marionete. Sim. Com a direção do Vanucci, né? Do Augusto César Vanucci. Isso. E a gente ficava embaixo da bancada, era muito difícil aquilo, porque a gente ficava com o microfone, tinha as varetas para manusear o boneco, e a gente via o nosso boneco no monitor aqui E vocês dentro. que manuseavam os bonecos? Sim. E a gente ficava manuseando o boneco e ficava com o monitor aqui na frente e o texto do lado, para saber quando chegava a vez da gente falar. E a gente manuseava, não era muito trabalhoso, porque o boneco não andava. Você fazia a cabeça, a boca e os braços, né? Então, na época, eu fazia o Ulisses Guimarães. Quero dizer para você que nós estamos aqui, estamos reunidos. Eu dormia, fazia o boneco dormir. O Vanucci, isso não tinha no texto, né? Isso eu inventei lá, achei que eu ia tomar um esporro, mas o Vanucci adorava. O Zé Américo fez também, o Enio Vivona fez, inclusive depois a gente saiu. Tinha o Brizola, né? Não, realmente precisa acabar com essa história de dizer que Brizola está arrumando arma para os traficantes, compreendeu? Eu não arrumo arma para ninguém. Eu forneço. Quem arruma é assistência técnica. A gente fazia essas... Tinha o Jânio Quadros também, né? Eu lembro. Tinha o Jânio, que eu dizia para você que perguntam por que eu bebo. Eu bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo ia. E ele falou isso mesmo, né? Falou. O Jânio, dessa frase é dele mesmo. Porque o jornalista perguntou por que você bebe, né? É, porque ele gostava numa cachaça, Nossa, né? Então a gente viveu toda essa era que... E o Agildo era incrível, né? O Agildo... Puta comediante, bicho, né, o cara? Agildo era... eu acho que a TV naquela época reprimia muito. Eu acho que seu pai... Não, nessa época tinha censura mesmo, federal. Tinha censura federal. Tinha censura que não é a censura das redes, era censura legalizada. É outro fato que eu acho que teu pai foi um puta gênio, Jô. Carlos Alberto também passou com genialidade por essa época. Porque, teu pai conseguia encontrar, cara, o que falar para todo mundo entender a política, né? Como ele tinha aquela que falava com o Figueiredo. Era a Salomé. A Salomé, né? E todo mundo sabia que ele estava falando com o Figueiredo. O presidente, na época, foi o último presidente militar, né? João Batista de Figueiredo, Sim. né? E seu pai conseguia ter a verve, a sensibilidade de passar as coisas que a gente queria ouvir sem necessariamente dizer aquilo. Tudo nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, sabe? Tudo recortado, com uma maestria. E o Figueiredo chamou ele para fazer lá no Palácio. Foi a única vez que ele entrou em cena vestido de personagem, porque ele sempre fazia o show dele, stand-up era ele normal, né? E o Figueiredo contratou ele para fazer um show ao vivo lá para os ministros, para todo mundo. Foi uma coisa de louco, cara. E é curioso que as pessoas falam assim hoje, né? Porque vocês misturam aí política com humor. Cara, o humor é um ato político. Lógico. O humor, ele nasceu da crítica política, lá no teatro grego. O humor, ele nessas comédias... Ele era uma forma de expressão. Era uma forma de você satirizar a realeza, o poder. Você não podia, naquela época, fazer a crítica aberta. O bobo da corte, a mesma coisa. O bobo da corte, ué. Ele tava ali pra sacanear o rei. Todo castelo tinha o bobo da corte. Oficial, que era o comediante oficial que tava ali pra zoar com o rei. Você tocou num ponto sensível agora que você falou. E, olha, é a primeira pessoa que ratifica o que eu digo. Porque quando começou a onda do stand-up comedy, com todo respeito, nós temos grandes caras do stand-up. Grandes caras. E tem, como todo segmento, tem um monte de porcaria também. Ainda mais que agora explodiu de uma forma astronômica. Então tem muita gente fazendo. Então, muita gente você não conhece nem... Às vezes, hoje a gente pode dizer que talvez nós não conheçamos os melhores, né, nisso.
Porque tem tanto cara bom e a gente não sabe se tem gente melhor ainda, porque é muita gente. Só que quando começou a onda do stand-up, o pessoal chamava a gente do Café com Bobagem e a gente fazia o nosso humor, e os caras era cheio de regras. Não sei se você pegou essa época. Claro que peguei, foi no início dos anos 2000. Isso, o cara falou, não, pô, mas não pode, peraí, você tem que fazer, não pode imitar, não pode contar piada, cantar. Você tem que fazer em cima do cotidiano, tal, que já era um contrassenso, né? Porque o Will Smith fazia stand-up comedy lá no Pleasure Island, um monte de lugar nos Estados Unidos, fazendo som de buzina, de bateria, de guitarra, o caramba, de sirene de polícia. Porra, e era stand-up comedy. E aí, quando os caras me falavam isso, eu falava, os caras, não, porque o stand-up está sendo formatado agora. E eu bati boca com vários caras, porque eu falava, não, senhor. Primeiro cara a fazer stand-up, inclusive na TV, foi Chico Anísio, em 1974, num programa fantástico. Sim, sim. Né? Que seu pai entrava sozinho ali e contava história do brasileiro lançando foguete, que o foguete encrencava, o cara tinha que pôr o foguete na Kombi para levar para não sei onde. Entendeu? Contava a história do taxista e tal. Aquilo era um stand-up comedy. Então, porque essas regras vieram porque quando o stand-up bombou como movimento, né? No início dos anos 2000, era uma novidade aqui, esse tipo de stand-up, né? Sim. Então criaram essas regras para você mostrar um estilo diferente. Então, não podia imitação, não podia mágica, não podia música, não podia piada pronta. Você que tinha que escrever o seu próprio texto, você não podia vir com um texto escrito por outra pessoa. Quando nos Estados Unidos, que foi a Inglaterra e Estados Unidos, que foram os inventores do stand-up, eles já tinham superado isso e tinha tudo isso que eu falei. O Steve Martin fazia. Steve Martin, com mágica, tinha imitação, tinha tudo, né, ventriloquia, né? E agora você vê que abriu. Agora, nos grandes comedy clubs aqui de São Paulo, que são mais de 20, tem de tudo. Não, tem telepatia, tem humor musical, tem ventriloquia, tem tudo. Você sabe tudo. que eu acho que durante o boom do stand-up comedy, e volto a dizer com todo respeito, mas o que acontece? É como se todo mundo passasse a praticar o mesmo esporte. Então ficou um pouco para trás o lance daquele... A gente, por exemplo, eu amava os estilos do José de Vasconcelos. Esse foi o precursor no Brasil. Entendeu, cara? O primeiro one-man show do Brasil foi o Zé Vasconcelos com Eu Sou o Espetáculo. Eu Sou o Espetáculo. Foi o primeiro cara que ousou entrar no palco sozinho para fazer um show de humor. Isso. Depois tinha o José de Vasconcelos, Show Eu. Né? E eu pegava esses discos, eu ficava encantado. Eu ouvia ele, Murilo Amorim Correia, Chico Anísio, teu pai, Golias, Juca Chaves, e de todos eu me tornei amigo, graças a Deus. Tive a oportunidade de viver um pouquinho com eles, né? E aprender muito com eles. E aí o que acontece, cara? Você pega aquela época do Zé de Vasconcelos, tinha espirituosidade no show. Então ele pegava a sensibilidade lá do John Wayne, falando com os índios Sioux, não tinha piada. Mas ele fazia aquilo de uma maneira, com a voz, caricaturava de uma maneira, não tinha piada, mas você ria, cara. O Zé era um gênio, cara. Sabe? E o seu pai, assim, com as performances. Então, que a gente falava, eu gosto da escola, a gente chamava escola, que nem pintura, eu gosto da escola do Vasconcelos, né? O cara falou, não, eu gosto da escola do Steve Martin, eu gosto da escola do Chico, que eram inspiradores. E o stand-up não tem isso. Né? Então agora nós estamos voltando para aquela época em que você vai ver um show diferente e realmente o show se valoriza porque é diferente, porque tem coisas inusitadas. Sim. Porque eu posso ver você lá fazendo coisas que você nunca fez na TV. Melhor ainda, porque você não podia fazer na TV. E voltando um pouco para trás, o Agildo... Agildo no palco era um demônio, cara. O Agildo era muito melhor na noite, no palco, muito melhor do que na TV. O meu pai falava uma coisa do Agildo. O problema do Agildo na TV é que parece que ele não leva a sério. Então. Parece que ele faz aquilo de uma forma... Agora, você vê o cara no palco, ele era um gigante. Lembra do Lilico? Pô, lógico. Tempo bom, não volta, mas entrava com bum. Então, era paulada na molheira. Então, a gente teve a oportunidade, trabalhamos com ele, trabalhamos com o Costinha, conhecemos o Costinha, que era... sério coisa. Na vida real, né? Tinha graça nenhuma na vida real. Nenhuma. Cara sério, mal-humorado. E o outro cara que era fantástico, eu trabalhava com o Jô, como é que é? Ai, como é que é? Ai, como era grande. O Silvino. Silvino, cara, no teatro figura, era... Cara, era... louco, né? Não é? Você não queria que acabasse o espetáculo. Tem uma história boa do Lilico, que um clube, não sei, qualquer lugar. Hoje, grande show de humor. Com Chico Anísio, Jô Soares, Renato Aragão, Zé Vasco, cara, uns 20 nomes, assim.
top. E embaixo, pequenininho, todos imitados por Lilico. Que filha da puta. Sério, ele fez isso? Sério? Porra, Você devia tem uma- ser um arrombo, né? O show. Porra. Puta, você imagina isso aí. O cara sai de casa, paga. Não, porque essas coisas é que nem banca de jornal. O cara lê manchete, né? Hoje é o clickbait, né? Que É. tem na thumb, né? Pá, o cara vem com uma manchete ali. Quando você vai ver o vídeo, não é nada daquilo, pô. É. Né? O cara fica ali olhando o negócio lá. Porra, e tem coisas assim que, por exemplo, a gente tentou fazer alguma coisa assim no Café com Bobagem, não deu certo. Quer dizer, em vez de colocar o Café com Bobagem, tem que fazer o show lá. Mulheres nuas, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Pra chegar no final do show e falar, e as mulheres nuas? Bom, e agora é com vocês, plateia. Com vocês atrás. Mas aí não funcionava, porque as pessoas contavam umas pras outras, né? Aí já ia no perdia. show. Perdia, né? Perdia. Você teve uma história com o Ari Toledo? Aconteceu alguma coisa contigo com o Ari Toledo? Aconteceu, né? O que houve? Bom, o Ari, primeiro eu Grande contador de piada, né? espetacular. Eu fiz uma pegadinha do Faustão com ele, e assim, era uma época que a imprensa estava contestando muito o negócio das pegadinhas. Tinha o João Kleber, tinha o Sérgio Malandro fazendo na Gazeta, tinha O Silvio, né? o Silvio e tinha a gente fazendo no Fausto. E aí o jornal, tava aquele negócio que tudo é armado, tudo é armado, tudo é armado. Já falei aqui, reitero, na Globo, se você armasse, dava justa causa, tá? Você não podia nem armar e nem exteriorizar um comportamento de uma personalidade que não fosse o que aparecia no vídeo, né? E então o jornal Folha de São Paulo estava fazendo uma matéria para constatar, né, as pegadinhas. Eu estava dirigindo uma série de pegadinhas no mesmo lugar, do mesmo modo. A gente alugou um andar inteiro de um prédio na Avenida Paulista e decorou ele como se fosse uma multinacional. Então você saía do elevador, tinha um brasão de vidro, você ia na recepção, tinha menina tomando café, tinha música ambiente, passava executivo, tinha Tinha umas produções de pegadinha que Tinha. eram Então é foda, como se fosse cara. um BBB, né? E aí, a ideia qual que era? A gente chamou o Ari Toledo para fazer um show. Eu estava dirigindo, eu não estava atuando. E o cara da Folha acompanhou a montagem do lugar, a reunião de elenco, acompanhou... E depois ficou comigo no switcher, ficou comigo ali. Era tenso. Eu fiz pegadinha como ator, é muito tenso, cara. Então, cara... É muito tenso. Eu fiquei ali. Aí, o que acontece? Chegou o Ari Toledo e tinha uma mesa da presidência dos caras e o presidente era o mais chato e tinha os puxa-saco, entendeu? Então tinha o cara que foi pegar o Ari Toledo na recepção e falou, vamos lá, vamos lá. E o Ari foi achando que ia ser contratado para arrebentar, fazer um puta show, né? E aí o Ari Toledo entrou na sala e aí ele começou, o cara... O chefe batendo a caneta na mesa falando assim, o que você tem aí para divertir a gente? Aí ele fala, o senhor não me conhece? Aquele jeito dele. Não, senhor, desculpe, eu nunca ouvi falar do senhor. Eu sou acho que eu lido com outra camada social, mas eu não... Bom, mas eu acho que todos eles me conhecem, me trouxeram aqui e tal. Não, senhor, desculpe. Aí o cara falou assim, conta uma... Ou puxa-saco, né? Conta uma piada para ele, que eles já vão entender. Aí o Toledo pegou... Então, aí o cara veio, né, e contou a piada, tal, e o puxa-saco ria, e os outros ficavam esperando o chefe rir. Sei. Tudo... E o puxa-saco, tá vendo, pessoal? E o chefe assim, gente, desculpe, eu não consigo rir com isso aí. Mas senhor, como é que é o show do senhor? No show o senhor faz coisas engraçadas? Porra, bicho. No show eu faço, né? Não sei o que. Foi. E, puta, no fim ele ficou irritado pra cacete. Falou, eu não venho aqui pra passar vergonha, não sei o que. Ok. Foi essa pegadinha pro ar, foi do cacete. Aí revelaram pra ele, né? Revelaram, mas eu não apareci. Sei. Depois, lá na frente, quando eu tava no Gugu, eu atuei com o Ari, com o repórter português que não sabia absolutamente nada, entendeu? E no repórter português eu perguntando para ele, escuta, como é que foi essa história, começaste a contar a piada no presídio, não? Ele falou, não, senhor, desculpe, eu nunca fui preso, eu nunca entrei num camburão. Eu falei, mas a vossa história não é como que é a do Mike Tyson, que começou a lutar nos presídios, depois Don King o levou para os ringues. Ele falou, não. Aí ele falava pra câmera, desliga isso aí, pô.
Não, vamos começar de novo. Cara, tem alguma bobagem. Eu falei, mas tá aqui na ficha. Tá cá. E eu começava... Eu chamava ele de Henri Tancredo, Ari Tancredo, Henri Toledo. E aí falava, Ari Toledo. Puta, bicho... Ele foi ficando pau da vida. Foi, ficando puto pra caralho, né? E eu falava assim, mas você sobrevive do quê? Ele foi contando piada. Eu falei, mas dá pra viver disso? As pessoas pagam pra ver isso. As pessoas riem disso. Aí ele fala, amigo, eu nunca fiz outra coisa na minha vida. E começou a ficar irritado. Eu sei que no final, cara, ele chegou pra mim e falou assim, olha, faz o seguinte, eu ia mandar você pra puta... Tava a Marli era minha cúmplice. Eu ia mandar você pra puta que pariu, mas você fica aqui e eu vou pra puta que eu pariu. Ele pegou o violão e saiu. Ele levantou e a Marli, não, pô, fica lá. Ele não sabe. Mas como? Ele não sabe meu nome, não sabe quem... Ele acabou inconformando, não sabe quem eu sou e tal. Aí quando ele sentou pela última vez que eu fiz a pergunta, aí eu peguei e falei, olha, não é nada disso, o senhor está no Domingo Legal... E eu sou o português. Aí eu entreguei uma carta para ele ler, não me lembro o que era, que ele se emociona na carta lendo e encerra ali. Então, a partir dali, a gente se tornou um puta amigo. Porque ali eu contei, fui eu que dirigi a pegadinha do Faustão com você. Então, você é um filho da puta, né? Você é bem... E a gente ficou muito amigo, entendeu? E assim, a gente nunca perdeu a oportunidade de se falar, cara. Toda essa época que o Ari teve doente, eu acompanhei bastante... Fui visitá-lo bastante no hospital. Lamentavelmente, no ano passado, nós perdemos o Ari, né? Que eu tinha acho o quê? Já 90? Já tinha... O Ari estava com... Não, eu não me lembro se estava com 90. Acho que estava com 83, por aí. Entendeu? Mas ele estava desanimadinho, porque no aniversário dele eu liguei, foi pouca coisa antes. E eu liguei... E depois eu deixei recado, ele não estava. Depois ele me retornou. Aí eu falei, que legal. Aí ele falou, Pardini. Então, mais ou menos. Ele falou, acho que tá chegando na minha... Tô chegando no fim, né? Tá chegando a minha vez. Tá chegando a minha vez, ele falou. Eu falei, não, que porra. Eu contrariei ele porque quando eu fui visitá-lo no hospital, ele, além de muito doente, ele estava muito deprimido. E aí ele não falou comigo. Isso bem antes dele, no outro... Mas o problema é que ele nunca se curou totalmente. Ele tinha tido uma pneumonia, estava com suspeita de Covid. Foi logo depois da Covid. Estava no Sírio, eu fui lá e cumprimentei, ele virou a cara para a parede e a enfermeira me fez sinal, ele está chorando. Né? Aí fiquei quieto um pouco, depois eu fui lá do outro lado, peguei na mão dele e falei, Ari, eu não vim me despedir de você. Eu falei, vim te visitar. E a próxima vez que eu te ver vai ser no palco. Você vai ver, você vai estrear e eu vou lá e vou cumprir a promessa, você vai me ver, você vai estar no palco. Então, essa vez aconteceu. Ele saiu, um tempo depois ele se apresentou no Fernando Torres, no Tatuapé. Isso. E eu fui lá, no final do show, eu falei para ele, você lembra que eu te falei que eu fui te visitar e a próxima visita ia ser no seu show, que você ia estar no palco? Você falou que não? Tá. Então essa vez, o ano passado foi aniversário dele... Foi a mesma coisa, né? Só que ele estava bem doentinho, ele estava com dificuldade para andar, para se alimentar. Ele perdeu muito, muito peso. Ele estava bem magrinho. Lamentavelmente. E aí quando ele me retornou o recado, eu falei, Pardini, acho que tá tudo bem mais ou menos, né? Mas acho que tá chegando a minha vez, né? Eu falei, não, vou rir muito com você ainda, tal. Mas eu não sabia o quanto ele estava doente também, né? Então, assim, a gente sentiu muito, porque além de ele ser um profissional ídolo meu desde a infância, nós nos tornamos bons amigos, né? Nos falamos muitas vezes, né? E a gente sente falta. Eu acho que o humor é uma coisa que faz tanta falta para as pessoas, Niso. Não tem humorista que não faça falta, um comediante. São pessoas insubstituíveis, né? São. Na verdade, né? Eu conheci bem pouco o Rogério Cardoso. Nossa, esse era um gênio, cara. Cara, mas, gente, o Rogério Cardoso era aquilo na TV, ele era aquilo pessoalmente. Na minha opinião, Rolando Lé era o melhor personagem da escolinha. Ali era difícil, né? Porque tinha vários ali. Mas, na minha opinião, o melhor personagem da escolinha, ele não improvisava, cara. Ele dizia o texto ali como era um grande ator de comédia. Então, cara, e pra passar... Como a gente já falou, ele passava a sensação de estar improvisando. Isso é dificílimo. Muita gente fala, não, quem improvisava ali era o Rogério. Não era. Ele não improvisava. Uma coisinha, bobagemzinha ou outra. O Francisco Milani também era Milani gigante, era foda, né? Então, quer dizer, parece que toda vez que uma pessoa que transmite alegria se vai,
um comunicador sorridente como o Silvio Santos, a Hebe, que para mim é a eterna primeira-dama da TV. A Hebe era foda, cara. Né? Então, para todo mundo que transmite alegria, quando se vai, parece que leva um pedaço da gente, porque é intrínseco do ser humano, essa necessidade da alegria, que você é incapaz de suprir para você mesmo toda a alegria que você precisa, né? Nem O ser humano, ele precisa ser entretido. Ele precisa ser entretido. Né? Né? E precisa de algo que faça ele esquecer os problemas, né? Algo, com certeza. Uma pessoa que ele se identifique, que sinta amiga, que remedie ele, vamos dizer. Nós comediantes somos médicos da alma. Médicos da alma. Porra, né? Nota 10 para você. E é isso, cara. Então quando a gente perde caras como o Juca. O Juca sempre me convida. O Menestrel, né? O Menestrel maldito. Quando for para Bahia, vai na minha casa. Eu lembro até hoje que a casa dele era Rua da Poesia 123. O Juca. Ajude o Juquinha a comprar caviar. E encher os 2 tanques do Jaguar. Ele tinha uma coisa que ele fazia, que ele cobrava o show dele. Era como se fosse R$ 99,99. Que era uma piadinha que ele fazia. E aí o público chegava e queria o troco, né? Não, mas é um centavo, não. Eu tenho direito. Como consumidor, eu quero o meu troco. Ele teve que pegar no banco sacos e sacos de moedas de 1 centavo para poder dar o troco com o pessoal pau da vida. Ia lá e revelar, eu quero o meu troco, porra. Você inventou de cobrar R$ 99,99, eu quero o meu troco. É um direito que eu tenho. Né? Ele era sensacional. A Yarinha, né? Aquela mulher dele, né? O sonho dele era poder participar do Fantástico, como seu pai fazia também. Ele tinha uma ideia assim, que ele achava que ele dava para fazer uma entrada ao Chico, depois lá no final, mais perto do encerramento, ele fazia um outro negócio falando de política, que ele adorava, mais sério. E tinha muita habilidade nisso, diga-se de passagem, né? E eu lembro que uma vez ele falou assim, eu perguntei, e aí o doutor Roberto Marinho falou, tá bom, eu te dou 5 minutos no Fantástico e 5 no Jornal Nacional. Aí eu perguntei, o que eu preciso fazer para isso? Ele falou, só precisa morrer. Bicho. Então ele tinha umas tiradas, era um cara muito acima da média. Era demais. Muito culto, demais. né, cara? Muito. Com um estilo muito próprio, né? Muito próprio. A gente sente falta, cara. Com certeza. Eu às vezes, tenho um humorista que eu não tive o prazer de conhecer, o privilégio de conhecer. E o cara se vai e eu me lamento não ter conhecido. Dá muita pena. Não dá? Então, e quando a gente conhece, então a gente sente muito mais. Seu pai parece que eu perdi alguém da minha família, pô. Com certeza. E que privilégio a gente tem de poder conhecer essas figuras, né, cara? Isso aí, cara, não é pra qualquer um. Não, né? Sabe por quê? Nem que seja uma coisa passageira. Você vai tomar um café com um cara, você troca uma meia dúzia de palavras. É um privilégio muito grande, Você pensa uma coisa, Anísio. Chico Anísio, seu pai tinha a TV. Tudo bem, mas seu pai, independente da TV, ele seria um puta talento em qualquer lugar. Agora põe aqui na balança, pega o Ari Toledo, Juca Chaves, outros humoristas, que eu falava isso, eu cansei de falar isso pro Ari. Eu falava, Ari, você tinha que ser eterno. Porque, cara, quem é que consegue... Esses caras lotavam teatros numa época em que a gente não tinha internet. Alguns deles apareciam esporadicamente na TV, né? O Juca, o Ari Toledo e tal. Mas, cara, o Ari Toledo levava público. Olha quantos anos já fazia que ele não estava na TV. Todo show dele, cara, quando não estava lotado, tinha 3/4 da casa. Pô, esse show que eu fui no Fernando Torres, choveu granizo. Choveu granizo na hora de chegar, assim, meia hora antes de chegar no teatro. O teatro estava lotado. Então, cara, é difícil isso, entendeu? Hoje muito você difícil. Tem a internet, tudo muito bem. Muito difícil. Você fazer o público sair de casa, pagar, e ainda tem que pagar estacionamento, você depois sai para ir comer alguma coisa, para ir te ver, cara, com internet, é um milagre, assim, é uma coisa de louco, cara. Então, cara, outra coisa que eu acho que tinha que ser mais valorizada, e hoje com esse enfraquecimento da TV aberta, eu acho que fica um pouco mais difícil, são os redatores, né? Porque os redatores, você pega o Max Nunes, que teu pai conheceu muito. Demais. Max Nunes era um gênio. Max Nunes era um gênio. Wilson Vaz. Escrevia para o seu pai, escrevia para os Trapalhões. O Wilson Vaz é minha infância. Tô vendo o Wilson Vaz aqui na minha frente. Wilson Vaz, a gente fez, no final da vida dele, fizemos show para ajudar ele a comprar remédio. Não tinha.
Então, o redator, eu acho que é uma profissão, assim, muito escondida. Sim. E que, às vezes, acaba ditando a alma do personagem que você mais ama e você não sabe. Na escolinha tinha uma equipe de 10, Então. né? Na época a carreira do meu pai inteiro, vários personagens consagrados dele foram criados por redatores. O Robert Valteiro foi o Arnaud Rodrigues que criou. O professor Raimundo foi o Haroldo Barbosa que criou. Né? E ele dava vida, né? Às vezes mudava o nome. O Arnaud, que diga-se de passagem, tive a oportunidade de conviver com ele. Esse era um gênio também. Porra, era um puta redator, né, cara? Ele fala assim, era foda. Ele fala assim pra mim, Pardini, imitação não é humor. Porque eu imitava ele no telefone dizendo pro Carlos Alberto que eu ia chegar atrasado. Ele chegava e tomava esporro. Então eu falei, pô, você falou que não vinha, eu mudei o bloco. Eu não falei nada, Carlos. É o pessoal do café com bobagem. Os meninos são muito filha da puta. Tem que dar um castigo a esses meninos. Mas era um puta, era genial o Arnaud. O Arnaud era terrível, cara. O Arnaud, compositor também, com belas músicas. Como ator, né? Lembra ele em Saramandaia, né? Ele fazia o cego. Não, era Roque Santeiro. Roque Santeiro. Exatamente. Fazia o ceguinho lá da praça. Fazia o ceguinho da praça. No final não era cego porra nenhuma, né? Ele era demais, cara. E compositor de músicas sérias. E fizeram lá com meu pai o Baianos Novos Caetanos. Ah, sim. Né? Bater Patu, lembra? Vou bater Patu. Que foi um mega sucesso, cara. Então. Com belíssimas canções sérias. Ele era terrível. O Arnaud era... Aquilo emendou uma boa época da MPB com uma excelente época da TV, né? Sim. E, pô, a gente tinha o quê? Tinha 6 canais de TV aberto e mais nada, né? Não muito, né? Não tinha streaming, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha. Você não baixava vídeo na internet que nem você faz hoje. Nem videocassete tinha. Não tinha nada. Era uma coisa elitizada você poder... Olha, eu vou dizer uma coisa muito legal do seu pai, cara. Seu pai estava se apresentando aqui no Teatro Aquários. Que depois virou o Zácaro, né? Virou o Zácaro. Acho que era Chico Total. Eu fui levar textos pro seu pai. Bati textos, datilografei na máquina. Eu não trabalhava em nada com humor, mas eu era louco para trabalhar. Cara, levei os textos e seu pai tinha um segurança chamado João, que era não sei se ele acompanhava ele no Rio. Acompanhava em São Paulo, o cara era um gigante. E eu lembro que acabou o Chico Total, eu entrei ali na direita do teatro, do Teatro Aquário, e tava aquele alvoroço. Tava o pessoal na época, TV Manchete, que tinha TV Manchete, Globo, não sei o que lá, um monte de fotógrafos. E eu fiz assim com papel. Na hora que o seu pai abriu a porta do camarim, era bem na frente, né? Aí eu falei, Chico, tal. Aí aquele barulho, ele falou pro João, pera, deixa eu ver o que o menino quer. Eu falei, Chico, eu queria te entregar um texto. Pô, seu pai, fui no camarim, seu pai tinha aquele cabelo encaracolado, preto. Usava uma jaqueta jeans nesse show. E eu entrei no camarim, era depois do show, e tinha alguém costurando, ou era um botão, alguma coisa. Eu não sei se era a esposa, não sei se era a sua avó, mas ele me recebeu. Cara, senta aí, menino, senta aí, deixa eu ver. O que você quer? Como é seu nome? Tal. Seu pai me recebeu bem e falou... Eu falei, eu gostaria de ter uma chance de escrever, de ser redator. Voltei, seu pai pediu para eu voltar na outra semana, eu voltei a assistir de novo o Chico Total. E fui lá, no final do espetáculo, seu pai me recebeu de novo, de fato leu os textos, que ele falou, olha, eu gostei tal, mas eu vou... Não é muito a minha praia. E se você permitir, eu vou encaminhar esses seus textos para o Agildo, porque o Agildo fazia um programa chamado Estúdio Agildo. Na Globo. Eu vou encaminhar para o Agildo, que é mais o seu perfil. Tudo bem. E assim, depois eu não consegui mais falar com o seu pai, só fui encontrar o seu pai quando eu fui trabalhar na Globo. E, pô, seu pai lembrava do episódio ainda. Olha só, e essa pessoa que estava costurando o botão, provavelmente era a Sueli May, que fazia a Terta com o Pantaleão, lembra? Não é mentira, lembro. Terta? Verdade! Ela acompanhava ele nos shows, porque tinha um número que ele fazia com uma voz em off, que ela contracenava com uma mulher, e ela fazia ao vivo, porque ela era do rádio, né? Ela era atriz de rádio. Sim. Então ela fazia ao vivo lá de trás, e acompanhava, aproveitava e fazia essa parte meio de coisa que ele inventava para ajudar a pessoa, né? Coisa que ele inventava para ajudar. Cara, maravilhoso isso. Eu lembro que aquela noite eu não dormi, né, cara? Eu imagino. Falei, pô, o Chico Anísio me pôs... Eu fui pra casa, falei pro meu pai, eu lembro até, eu tinha um sofá vermelho antigo, assim, arredondado.
E seu pai me pôs lá, me deu Guaraná, me deu um pedaço de, não me lembro se era pizza ou o que era. E eu fui para casa e eu falava, eu falei, pai, mãe, eu falei, o Chico Anísio me pôs para dentro no camarim dele, Eu não, aquele negócio para mim assim. E seu pai tinha uma coisa que eu gosto muito no show. Eu gosto de fazer, eu gosto de, pelo menos no final do show, conversar sério com o público. Ele fazia bem isso. Porque o público tem que entender que eles também são importantes para a gente. Aliás, não são importantes, eles são fundamentais, porque o artista é a matéria-prima de si mesmo. Então ele não pode se queimar com o público, ele tem que ter respeito. Eu costumo dizer para todo mundo, eu falo, cara, meu trabalho é minha religião e o público é meu altar. É onde a gente tem que se ajoelhar para agradecer o carinho, a atenção das pessoas. Então, todo final do espetáculo eu falo, gente, muito obrigado. Vocês não sabem o bem que vocês fazem para a gente aqui em cima. A gente faz isso movido pelo sorriso, pelo aplauso de vocês. E o seu pai, cara, fazia isso com maestria. Fazia muito bem. Ele trazia a vida real para dentro do show, que a última vez que eu assisti um show do teu pai foi Chico.Tom, no mesmo teatro, só que já era Teatro Zácaro, né? Ou então foi no Antigo Olímpia. Confesso que não, foi no Antigo Olímpia, tá? Na Rua Clélia, na Lapa. E era ele, o Tom Cavalcante, e tem uma hora, cara, que ele falava de Maranguape, né? Cidade dele. E falava da mãe dele, cara. E colocava uma cena, uma senhorinha numa janela, e ele declamava uma poesia. No meio de um show de humor. O cara tem que ser muito fodido para fazer isso. Não é para qualquer um. Então, o pessoal aplaudia chorando aquilo. É maravilhoso. Eu acho que falta essa arte. E muito desses textos sérios era o Marcos César que fazia, que escrevia, e que era o cara que escrevia aquelas crônicas do Fantástico. Que ele no final fazia assim, lembra? Era o Marcos, mais uma vez, ele enaltecendo os redatores e delegando, né? Muito bem. Porque o cara pode ser o maior gênio do mundo. Chega uma hora, velho, pra você ficar criando. É exaustivo. Porra, é esgotável. Chega uma hora que não dá, a demanda é muito grande. Então ele sempre contou com uma grande equipe de redatores que ele sabia delegar muito bem. Você escreve esse personagem, você escreve aquele. E deu no que deu, né? Cara, é isso aí. Maravilhoso, cara. Porra. E para você entender, eu fiz questão de falar tanto do seu pai para você entender o que é para mim, o que significa para mim estar com você aqui. Porque obrigado, cara. Você é mais um cara desses que eu via na TV à distância, mas com puta respeito, entendeu? Assim, com uma puta admiração pelo seu trabalho, pelo seu papel ali e porque você deu continuidade na carreira. Não foi uma participação aleatória ali, né? Você se tornou um grande dublador, você continua sendo um comediante, um exímio ator. Obrigado. E ter o prazer de conhecer você aqui, que pô, é uma extensão do teu pai, né? E pô, adorava o seu pai e para mim estar aqui eu estivesse tendo o prazer de estar com o nosso mestre aqui, sentado, de certa forma, porque você é uma continuidade dele, não deixa de ser, né? Sim. E para mim é muito especial poder contar essas coisas todas que fazem parte da minha história com o teu pai, poder contar para você que é parte dele. Né? Pô, querido, obrigado demais. Tá sendo especialmente gratificante para mim. Obrigado demais. E que papo sensacional, hein? Foi muito bom, cara. Obrigado. Obrigado demais por você ter vindo. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu quero parabenizar aqui toda a sua equipe técnica e de produção. Obrigado. Gente, recebem a gente aqui. Parece que eu cheguei num restaurante daqueles argentinos que vai tocar um tango e o cara tira o seu paletó, coloca na cadeira e bota o paninho em cima. Sabe assim? Os argentinos perdem para eles aqui. Então, parabéns a vocês todos da equipe, parabéns a você, parabéns por essa iniciativa do Nisológico. O nome já é animal, não é? Com certeza. A ideia é essa. E que você, cara, traga muita gente aqui para contar muitas histórias que o público desconhece. Não, Zé Américo vem com toda certeza. Tá bom, cara? Dá só um tempinho aqui pra gente, né? Mas o Zé tem que vir aqui. E você, por favor, cara, você faz o favor de estar em cena até perder a voz. Aí você aprende mímica e continua. Tá bom? Obrigado demais. Dá suas redes aí para quem tá nos assistindo. Bom, eu vou estar fazendo um show agora em Sorocaba, mas é corporativo. Todos os shows que eu tenho aí para fazer são corporativos, né? Então eu não tenho como convidar o público. Tem meia dúzia de shows agora no mês de fevereiro, todos eles são corporativos. Mas queria aqui declinar para você, se puder me dar o prazer de seguir no Instagram. Prometo, as pessoas não acreditam, mas pode cobrar que eu responda em voz, você vai ver, eu respondo todas as mensagens. É Oscar Pardini 10. No Instagram, no TikTok, Oscar Pardini no Facebook. E mais uma vez convido você para o podcast. Agora é Você Podcast. Você pode procurar como Agora é Você .podcast.
É um podcast de qualidade de vida para ajudar você a viver melhor, com mais prazer de viver. Uma hora para você pensar só em você. Toda quarta, 8 da noite, no YouTube e todas as redes, mas o YouTube é quem puxa. Tá bom? Sensacional. Parabéns. Obrigado, querido. E olha só, o nosso Nisológico é um zoológico humano. E toda pessoa, todo mundo, sem exceção, se identifica com um bicho. Se você não fosse gente, que bicho você seria? Seria um cão. Um cão? Debate pronto, porque eu acho que eu tenho uma coisa que todo mundo fala que entende, eu também entendo, que eu não devia ser assim. Se eu souber que você tem um problema que esteja ao meu alcance, pelo menos tentar te ajudar, eu vou tentar te ajudar. Eu vou dar um exemplo rápido para você aqui. Eu e o Zé Américo vamos estrear, vamos pela primeira vez participar de um filme de cinema, deve estrear em março ou abril, chamado Estranhos na Noite. Tem Oscar Magrini, Mônica Carvalho, Ricardo Mack, são 3 histórias da noite em separado. E um dos atores desse filme é um ex-multiatleta chamado Roger Chedi, que ganhou tudo como atleta e foi o único caso do mundo que ficou 17 anos com o pescoço quebrado e não morreu. E então vai ter um outro filme desse cara que está nesse filme. E nesse outro filme eu estarei também, que vai chamar 45 Dias. E esse Roger Chedi está virando filme de cinema, porque não vou me vangloriar de nada. Eu acho que a gente é um bisturi de Deus, da vida. Quando a gente quer ajudar as pessoas de coração, as oportunidades se apresentam e eu não fui nenhum herói, eu apenas fui feliz tentando ajudar ele. Ele vendeu as palestras dele, os livros dele, e nessa batalha acabei chegando numa pessoa que se comoveu tanto com a história dele que falou, não, nós vamos fazer um filme, né? Então, o que eu quero dizer para você é que eu tenho essa coisa com as pessoas e é uma coisa incondicional. Eu não preciso saber, você não precisa ser um cara famoso. O Chedi, por exemplo, chegou no Café com Bobagem como convidado por acaso e a partir dali eu não parei mais de... A história dele, eu falei, pô, eu tenho que tentar já. Pelo menos tentar. Acho que tentar já é uma grande coisa, né? E eu vejo no cão esse sentimento de incondicional. E você não sabe, mas... Ele não espera nada. Ele não espera nada, mas ele é fiel a você. Ele espera você chegar. Ele comemora a sua chegada. Ele se entristece com a sua partida. E ele sempre adota uma pessoa na casa. Você sabe disso? Não. O cão adota uma pessoa que está ali como se fosse adota alguém para ser o tutor dele, como se fosse o pet dele. O pai dele e tal, né? Então... Eu me identifico com esses sentimentos assim. Então eu me complico muito, às vezes eu fico até triste de querer ajudar algumas pessoas numa circunstâncias que de fato eu não tenho como ajudar. Mas eu vou tentar buscar ajuda. E eu vejo isso nos cães. Eu me identifico, entendeu? Eu vejo que muitos cães têm pra gente muito mais a ensinar do que muitos seres humanos, infelizmente. Isso é verdade. Como todos os animais, né? Como todos os animais. Então imita um cão aí pra gente. Ih, rapaz. Onde tem um poste que eu vou mijar? Esse cachorro é bem sem vergonha, né? Não dá pra fazer aquele... Esse é o tipo de fila que tem no meu show, viu, gente? Cachorro mijando na entrada. Essa é minha fila dando 3 voltas no quarteirão. Pô, querido, obrigado demais. Aí, velho. Obrigado demais, viu, cara? Prazerzão, hein? E qualquer coisa, estamos aqui. Não vamos perder contato, hein? Com toda certeza. Tá Não bom? é papos carioca, não, né? Carioca é que... Não, eu te ligo aí. Não. Te ligo aí, não liga nunca, né? É isso aí. E um beijo para você que me permitiu estar com você esse tempo todo aqui. Muito obrigado. E não desligue dele. Se inscreva, mas também ative o sininho aqui do Nisológico, porque mais de 90% das pessoas como você assistem as coisas nas redes sociais, mas não se inscrevem, não ativam o sininho. E pra gente é muito importante isso, tá? Então se inscreve aqui no canal do Niso, ativa o sininho e recomende. E até a próxima. Obrigado. Valeu. E obrigado você também por ter nos assistido aqui. Ficar sempre de olho que aqui no Nisológico nós temos sempre grandes convidados. E você sabe, né? Aqui a gente cria o bicho solto. Até mais.